Beleza, pode começar, João, por favor. Boa noite. Então tá bom, obrigado, gente. Obrigado pelo convite para participar dessa conversa. Fiquei bem satisfeito da gente, o convite da Márcia, para a gente poder falar um pouquinho de Deep Learning, inteligência artificial, de tecnologia de uma forma geral, né? Eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui também, um pouquinho sobre a NVIDIA, né? Falar um pouquinho do como que a empresa ela atua, né, globalmente nos mercados de hoje que a gente chama de energia, né? Que engloba aí a parte de um foco muito grande na indústria do petróleo, né? Agora também com investimento também mais, mais orientado para essa transição energética que está acontecendo, certo? Mas a gente vai ver aqui que não tem como a gente fugir dessa parte de exploração de petróleo, que é uma coisa muito, o mercado na área de computação de alto desempenho aplicada à indústria, talvez seja um dos maiores que a gente tem no mundo inteiro, né? Foge bastante dos grandes centros de supercomputação bancados aí pelas entidades governamentais e com foco muito grande em empresa, então empresas petroleiras, né? ExxonMobil, Aramco, Petrobras, são grandes detentoras de poder computacional, de clusters gigantescos, assim. Então, vou dar exemplos aqui da própria Petrobras, citar alguns números aqui dos maiores supercomputadores que a gente tem na América Latina são da Petrobras, né, com tecnologia NVIDIA, inclusive. Então, é um mundo um pouquinho, talvez, eu não sei qual que é exatamente a formação de cada um aqui, mas é um mundo um pouco diferente, assim, né, novo, esse mercado de alta tecnologia, mas que movimenta é, é, bastante, né, conhecimento, informação, muito interesse monetário muito grande por trás, né, se você citar aí as 10 maiores as 10 maiores empresas em todos os segmentos dos Estados Unidos, você tem aí pelo menos 6, 7 da área de tecnologia, né? A NVIDIA está entre uma delas, inclusive. Então, a ideia é que a gente conversar um pouquinho sobre isso tudo, um pouquinho sobre isso tudo, né? Acho que talvez falte até tempo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Ótimo. O meu vídeo vai aparecer de lado aqui, porque eu estou com dois monitores, tá? Uhum. Tá parecendo Então, tranquilo, João. certo. Deixa eu Você só. quer passar o slide aí só porque às vezes dá uma agarrada, né? Não sei se. Sim, sim. Deixa eu só colocar aqui isso. Só para ver onde está. Ótimo. Então, bem, começar me apresentando, eu sou João Paulo Navarro, eu sou cientista da computação, tenho um mestrado na área de modelagem computacional, é, trabalho na NVIDIA há 4 anos, mais ou menos, um pouquinho menos talvez. Eu tenho meu background é mais na área de computação científica, de uma forma geral, né? Eu começo com um grupo de pesquisa em computação gráfica, lá na Federal que eu estudei, que é no interior de Minas, na Federal de Juiz de Fora, com esse foco mais orientado à computação gráfica. Com o tempo eu acabei expandindo para a área de computação científica, e aí tendo trabalhado no mestrado com física computacional, né? Então, implementação eficiente de algoritmos para solução numérica em multithread, usando geometria computacional também, abordagens bem algorítmicas. Depois disso, eu trabalhei um tempo na PUC, né, um instituto de pesquisa que presta serviço para a Petrobras, e aí foram 5 anos aí trabalhando em software de interpretação, processamento de dados sísmicos, que é usado hoje dentro da Petrobras, é um produto da Petrobras, e também, né, participando de conferências internacionais na área, e aí foi lá que eu acabei tendo esse contato um pouco maior com a NVIDIA, né? Na verdade, desde o mestrado a gente já tinha algumas linhas de pesquisa na área, já tive um contato bem inicial ali com a NVIDIA, mas o meu contato um pouco maior foi quando eu comecei na própria PUC trabalhar com algoritmos de machine learning aplicados aos problemas de interpretação de dados sísmicos, né? E, e aí é um caminho meio que sem volta, né? Agora a gente teve esse boom muito substancial aí da utilização desses algoritmos praticamente em toda a indústria. A gente tem uma adoção muito grande, muito acelerada, né? É um boom muito grande, né? Dado um contexto bem, bem particular assim da tecnologia, né? Inteligência artificial é uma coisa muito antiga, uma sub-área da ciência da computação, né, muito antiga, que existe desde 1950, mas que com a utilização mais uma utilização
mais aplicada desses algoritmos para o nosso dia a dia, né, tendo como grande sponsor, vamos dizer assim, patrocinadores, as grandes empresas de tecnologia, como a Microsoft, como o Google, um investimento muito forte nisso, a gente começou a ver uma aplicação séria de algoritmos, especificamente de deep learning dentro da indústria, e isso vem que, por fim, se mostraram muito aplicáveis em algumas áreas específicas, iniciando ali na área de visão computacional, né, computação visual, de uma forma aplicada ali em imagens e vídeos, e aí mostrou-se que aquela coisa funciona, uma vez que aquilo funciona, começou a se expandir para outras áreas, e agora a gente está falando aqui de você poder aplicar esse tipo de tecnologia diretamente para resolver problemas de ciência mais fundamentais, né, uma mistura muito séria aí desses algoritmos que com a área de simulação, métodos numéricos, né, que talvez seja aí o próximo, na minha visão, o próximo grande boom da área, né, a gente aplicar inteligência artificial diretamente na solução de modelos que são simulados no computador, com um ganho de performance muito importante, né, permitindo que a gente alcance aí escalas que a gente nunca imaginou alcançar em tão pouco tempo, tá? Eu vou citar isso mais um pouquinho no final da apresentação. E, obviamente, tem tudo a ver com as geociências, com a geofísica, né? O meu foco aqui, gente, é um pouco menos na geologia, né? Porque se aplica, assim, existem, obviamente, maneiras de se aplicar isso aqui na geologia de uma forma mais direta, mas dentro da NVIDIA a gente tem um foco muito grande em geofísica, porque quando a gente fala de algoritmos numéricos, algoritmos de imaginamento, estão dentro desse escopo, né, e aí é onde as placas gráficas, as GPUs, acabam tendo um impacto muito grande na solução desses problemas, e aí, obviamente, quando a gente vai para a inteligência artificial, vai para interpretação, para essa parte de processamento, a gente tem também essa questão numérica muito forte, então tem uma maneira de aplicar muito direta a NVIDIA. Bem, a NVIDIA é hoje, mais do que uma empresa só orientada para a parte de jogos, né? Acho que esse aqui é um panorama um pouco mais amplo de como a empresa atua hoje, né? A empresa ela inicia lá em 93 fabricando placas de vídeo de computadores para a área de entretenimento, especificamente para a área de jogos, né? Essas GPUs acabam se especializando para a área de computação gráfica profissional, então a gente pode entender como grandes empresas de renderização, indústria de entretenimento, de cinema, indústria da área de design, arquitetura e até engenharia, e quando começa a engenharia a gente já tem um início ali de interseção com a parte um pouco mais científica da questão, até que lá em 2005, mais ou menos, 2006, a NVIDIA, ela começou a perceber que essas placas gráficas que eram inicialmente desenhadas para computação gráfica mesmo, elas estavam sendo utilizadas para a área na computação científica, então você encapsular ali problemas relacionados à dinâmica de fluidos, a parte até própria de geofísica também, resolução de equação da onda, dentro numa roupagem ali de imagem para processar gráfico e tal. Aí o que a NVIDIA fez? A NVIDIA decidiu escrever uma linguagem de programação, que a gente chama de CUDA, né, que pudesse acessar diretamente a placa de vídeo. Então, a placa de vídeo nada mais é do que um componente adicionado ali a um computador, né, pode ser um desktop, pode ser um notebook, né, então, nesse ambiente de computação heterogênea. Com isso, a gente consegue explorar, além da CPU, que já pode ser utilizada para fazer cálculos, né, para fazer conta, a gente consegue utilizar a GPU, que é um processador muito grande, um processador com milhares de cores hoje em dia, né, saindo ali da escala de apenas centenas de cores que a gente tem hoje nos processadores mais recentes. Então, começou a ser usado como um instrumento para matemática mais pesada, né? E aí veio um investimento grande da NVIDIA nessa parte de supercomputação, né? De computação de alto desempenho, High Performance Computing. E aí a computação de alto desempenho é uma área que a gente foca em olhar para um aglutinado, para um cluster de computação, de computadores, como um único sistema. Então, para que eu preciso disso? Porque muitas vezes você vai trabalhar com um algoritmo numérico, um algoritmo de simulação de fluidos, por exemplo, que se você usasse um único processador, uma única CPU, demoraria ali um mês para realizar uma conta, um cálculo.
Se você utiliza 2 processadores, aí você vai diminuindo um pouco o tempo de processamento total. Ao ponto que você pode utilizar aí para uma simulação muito grande, né, que tenta aproximar o máximo possível da realidade, né, usar centenas, milhares, bilhares, bilhões de átomos, né, vamos dizer assim, dentro de um sistema desse, por exemplo, e que aí você precisa de uma escala de centenas de processadores, de milhares de processadores, né. Então, é esse universo que a gente está falando, que é onde a NVIDIA hoje tem um investimento bem mais intensivo, né? E que acabou pautando, dando uma certa base para o desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial mais modernos que a gente tem, né? Que são algoritmos, sobretudo machine learning, sobretudo deep learning, né? Que são algoritmos baseados em análise de dados, né? São algoritmos data-driven, que a gente fala, que funcionam muito bem na presença de muitos dados que a gente precisa ter para fazer com que o algoritmo desse funcione de forma aceitável, vamos dizer assim. E aí a parte de inteligência artificial acaba gerando também um core aqui central, que é a computação de alto desempenho no data center. Então, data centers que tem servidores, como um servidor desse aqui na foto, que eu posso ter 16 GPUs dentro de um único servidor, para dar conta de um processamento intensivo desse na área de inteligência artificial. Isso tudo dentro aí do data center. Depois você pode explorar, expandir isso para outros lugares aqui, outros momentos, onde a gente fala de robótica, a gente fala de carros autônomos, a gente fala de computação na ponta, de IoT, né? Uma mistura boa agora com 5G, de você na ponta você tem inteligência, né? O que é ponta? É um carro, um sensor, um dispositivo que não tem conectividade, por exemplo, e você precisa processar informações capturadas de sensores, né? Capturada de sensores passados para um algoritmo de machine learning, deep learning, que te dá uma resposta, te dá um sinal de saída, e isso também demanda poder de processamento, e aí entra esses processadores com uma cara ainda próxima, né, uma arquitetura, toda essa arquitetura aqui, ela é uma arquitetura muito próxima uma da outra, né, e aí muda um pouco a roupagem, muda um pouco a quantidade de memória que eu tenho, muda um pouco a conectividade, esse tipo de coisa, né. O fator NVIDIA que a gente tem uma tendência a observar essa utilização, não vou falar de NVIDIA, mas de uma forma geral, na utilização de aceleradores, né? Acelerador seria aí um componente extra que a gente tem no nosso computador. O impulso grande que a gente tem em cima disso é em função do momento que a CPU alcançou aqui depois de 2010, né, um momento um pouco complicado de entregar poder de processamento, utilizando a mesma estratégia que foi utilizada, né, desde lá do início o final e início da década de 90, que é você tentar colocar ali, condensar o maior número de átomos possíveis ali dentro de um chip, né, aumentar o número de transistores, e com isso aumentar o poder de processamento meio que de graça, certo? Sem desenvolvimentos sofisticados de novos algoritmos, sem invenções muito, muito elaboradas também na parte de arquitetura do próprio dispositivo, que é um momento mais complicado que a gente vive, né? Porque aqui a gente tem muito mais dispositivos conectados, muito mais dados sendo gerados, a gente tem uma complexidade computacional do ponto de vista de algorítmica e de dados muito grande, espacial, no caso, muito grande, né? E aí a NVIDIA ela chega com essa abordagem que a gente chama, dentro da NVIDIA, de computação acelerada, no universo da computação de alto desempenho, a gente chama isso aqui de um ambiente de computação heterogêneo, onde você tem uma CPU trabalhando com uma GPU, a gente começa a ter uma performance agregada aqui muito superior do que foi entregue há tempos atrás, o que é absolutamente necessário para essa era nova que a gente vive, que é a era de modelos com bilhões de parâmetros, né? Você pode falar tanto de modelos numéricos quanto modelos de inteligência artificial, né? Isso é inevitável, né? Inevitável por quê? Porque a gente tem o nosso desenvolvimento tecnológico, ele vai e até científico, ele vai esbarrando sempre vai chegando na fronteira, ele vai empurrando a fronteira para fora. Só que a fronteira, quando a gente fala no universo de computação, ela tem muito a ver com resolução, né, tem muito a ver com cálculos mais elaborados. Então, quando eu falo de resolução, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, um sistema de fluidos onde você tem átomos, e esses átomos têm propriedades, você precisa simular as propriedades, interação desses átomos com os outros e com o seu ambiente, quando que eu vou chegar num ambiente super acurado? Quando eu tiver um ambiente próximo da realidade, onde eu estou falando de um copo de água, você ter, né, centenas, milhares, e daí vai, eu realmente não sei qual escala, não vou me arriscar aqui, de átomos para você ter, de fato, as propriedades físicas que você
quer observar. E aí você pode descer a escala, como você pode aumentar a escala, como, né, o universo da astrofísica, certo? Então, o que você precisa mais? De modelos numéricos maiores. Simulação climática. Simulação climática, ela é efetiva, ela é eficiente quando você tem um grid pequeno, onde você consegue prever ali com uma certa precisão qual que é a temperatura, pressão, densidade, probabilidade de precipitação dentro de 1 km², certo? E qual que é o custo disso? O custo disso é máquina para fazer conta. Né? Então, os modelos aumentam, né, à medida que a gente vai expandindo aí as fronteiras do conhecimento de uma forma geral. A gente tem necessariamente uma fronteira tecnológica para ser vencida, para ser rompida também, né? E isso é um fator muito, muito importante hoje em dia para a gente. Né? A NVIDIA, ela respira isso, porque a gente provê ferramentas de computação para que essas barreiras sejam vencidas, né, aos pouquinhos, mas é uma tarefa difícil, porque, né, a inovação ela tem que existir, tem que estar ali na veia, né? Então, dentro desse contexto, a gente sai lá desse universo onde a gente tem um único desktop, um único notebook com uma CPU, GPU, né? A gente precisa observar um pouco mais esse fator multidimensional da performance do futuro, né? O que isso quer dizer? Eu falei bonito aqui, mas não quis dizer nada, né? Que a gente não pode olhar simplesmente para o seguinte, eu não posso, eu tenho um processador com 128 cores de processamento, daqui a 2 anos eu vou lançar um processador com 256. Não é só isso que a gente alcança, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, de uma performance linear ou até exponencial. A gente precisa explorar mais aspectos que vão começar a esbarrar, além de aspectos de arquitetura, a gente vai ter que olhar meio que fora do chip, né, fora do silício. A gente tem que olhar para estratégias de comunicação, a gente tem que olhar para algoritmo, muito algoritmo, né, estratégias de compressão de dados cada vez mais necessárias hoje em dia, para diminuir aí a largura de banda necessária para fazer tráfego de informações entre componentes ali do seu servidor, entre múltiplos componentes ali dentro da sua rede, né, transferência de dado via uma rede não cabeada, por exemplo, né. Então, e aqui eu estou falando de uma stack completa que vai desde do chip, passa pela linguagem de programação, até chegar em cima, que seria a aplicação final, é onde a performance importa, né? Quantas iterações por dia você consegue fazer? Quantos modelos você consegue treinar por dia? Quantos milhares de átomos você consegue acrescentar ali na sua simulação e ficar numa barreira de um dia para observar o seu resultado, né? Então, como a ciência hoje ela se torna muito computacional, porque isso reduz custo, né? É inviável você ir para um laboratório e ficar ali manipulando materiais e objetos ali para entender como que eles interagem no universo. A gente precisa o quê? Simular esse comportamento. Então, por isso que a ciência ela vai ter uma tendência muito grande a ser mais computacional, né? Ela já é computacional hoje em dia. Se a gente falar das empresas que trabalharam aí na descoberta das vacinas, são empresas de supercomputação também. Não sei se vocês estavam cientes disso, mas a AstraZeneca, por exemplo, tem um parque computacional imenso. Por quê? Porque você começa a fazer combinação de moléculas, de átomos e de compostos ali, para entender como que ele se comporta no sistema e, por fim, você chegar numa resposta. Então, a área da saúde vem se apoiando muito, muito nisso também, né? Então, aí, essa base que a gente está falando aqui é uma base de software e hardware, né, começando, na verdade, hardware e software que dá uma cama para que essas coisas se desenvolvam, né? E aí a escala ela vai tender a ser um pouco maior daqui para frente, né? Quem trabalha com computação vai ter que se embrenhar um pouquinho mais dentro da área da computação um pouco mais básica, né, de entendimento ali do funcionamento dos processadores, não só da programação, mas porque é a coisa que ela se torna um pouco mais complexa, né. E aí existe uma certa dualidade interessante também aqui nos dias de hoje, quando a gente fala, por exemplo, de modelos de inteligência artificial, existem 2 momentos, a gente vai ver isso aqui na apresentação, que é a parte de treinamento de um modelo, onde você vai para um data center e faz com que o seu modelo de aprendizado ali, de aprendizado de máquina, ele capture os padrões que você quer que ele capture, para depois você pegar aquilo e embarcar dentro de um servidor, dentro de um sensor, que seja, para você trabalhar ali com o segundo momento, que é da inferência, que é o ambiente aqui seria um ambiente de produção, de desenvolvimento, aqui é um ambiente de produção, né? Então, ao mesmo tempo que eu preciso ter chips maiores para dar conta desse universo de
de milhões, de bilhões de parâmetros, eu preciso também trabalhar com transações pequenas, eu preciso trabalhar com, né, uma requisição da Alexa que eu estou fazendo aqui, né? Qual que é a previsão do dia amanhã, Alexa? Isso é uma transação curta. Vai pegar o seu sinal de voz, vai converter o seu sinal de voz em texto, vai interpretar o seu texto, vai te dar uma resposta, vai sintetizar a voz de volta e devolver para você. Olha quantos algoritmos de Deep Learning eu passei pelo fato, num fluxo simples de conversa com uma Alexa da vida, né? Então a gente vive Deep Learning, vive inteligência artificial hoje no nosso dia a dia, no nosso celular então nem se fala, né? É mais do que a gente possa imaginar, né? Então essas são transações pequenas, vamos pensar, embora sejam alguns modelos de Deep Learning que eu acessei aqui nesse fluxo, eu tenho, na verdade, uma única requisição, então isso é pequeno, isso é pouco. Eu posso ter milhões de requisições ao mesmo tempo, e então o meu dispositivo ele tem que estar preparado para essas duas facetas aqui, né? Bem, aí do ponto de vista de NVIDIA, a gente tem, né, como eu falei, uma empresa, eu diria que hoje mais de plataforma, isso quer dizer que eu tenho hardware, eu tenho software, né, e isso trabalha integrado para a gente alcançar aquela performance que eu mostrei para vocês, né, linear ou até exponencial em alguns casos. Eu preciso ter uma stack completa, eu preciso ter aqui o hardware, depois os drivers, o software, para chegar aqui nas aplicações. Então, esse ecossistema de NVIDIA vem crescendo, é bem provável que vocês ouçam falar mais de NVIDIA. Se você trabalha com algoritmos de Deep Learning, de Machine Learning, você vai se deparar com a NVIDIA em algum momento, certamente. Por quê? Porque modelos de estado da arte é muito difícil de a gente trabalhar se a gente não tiver poder de processamento, e aí a gente acaba caindo numa GPU para resolver esses problemas, né? E aí, né, outras coisas acabam sendo correlatas aí, né? Vou passar esse slide aqui, que basicamente exemplifica um pouco dessa complexidade que a própria NVIDIA se embrenhou aí ao longo dos últimos anos, que não somente fabricar uma placa de vídeo e colocá-la disponível, né? Mas aí você ter outras tecnologias que dão suporte a isso, você ter barramentos de comunicação para fazer com que as GPUs se falem em uma velocidade rápida, servidores customizados aqui específicos para inteligência artificial e também podendo ser usados para computação de alto desempenho em ambientes altamente escaláveis e nesses ambientes de supercomputação que a gente conversou aqui, até chegar lá no nível do software, né? Que é o que importa, né? Assim, no final do dia é onde que está sendo aplicado e como que essa performance ela acontece lá na frente. Muitas pessoas, talvez até daqui, não precisam se preocupar com isso, né? Que é o pessoal de desenvolvimento que vai se mergulhar nesse universo, mas ou talvez até um pouquinho aqui mais nessa camada superior de desenvolvimento com linguagens tipo Python, MATLAB, né? Mas, ou às vezes somente ser usuário dessas simulações e ter um software desse funcionando de forma razoável ali na máquina, fazendo simulação, tá tudo bem também, né? Ótimo, então, bem, eu comentei que acho que, como eu não sei muito bem o público aqui presente, eu achei relevante trazer um pouquinho a discussão aqui das diferenças que a gente tem dentro desse universo de inteligência artificial, né, entre o que é inteligência artificial, ciência de dados, machine learning, deep learning, onde que elas se assemelham, onde que estão as diferenças, né, para a gente entender aí depois os casos de uso que a gente poderia aplicar, né, esse tipo de coisa. Então, a parte de análise de dados, né, o nosso data analytics, é uma coisa bem mais, vamos dizer assim, primária, né, primária do ponto de vista de a informação, ela está logo de cara ali, eu preciso minerar essa informação e talvez fazer alguma outra operação não tão sofisticada, vamos dizer assim, mas algum agrupamento, né, uma filtragem, aí essa informação vem para minha mão, né, e aí eu começo com a parte aí eu tenho um outro momento que seria uma análise secundárias dessa informação, desse Big Data, que é onde eu estou interessado em extrair padrões implícitos do dado, né, então se eu fosse descrever Machine Learning e Deep Learning de uma forma muito simples hoje, eu diria que são algoritmos de análise de padrão, certo? Eu olho para o meu dado, eu extraio o padrão, e baseado naquele padrão, eu vou gerar algum tipo de inteligência, né? Então, extrair essa informação, vou ter um modelo treinado, esse modelo treinado sabe um padrão, depois eu vou ser capaz de dar uma entrada, né? Um exemplo muito simples aqui, por exemplo, está na imagem, recebo um e-mail, esse e-mail ele é spam ou não é spam? Certo? Então, baseado no padrão que eu extraí de centenas, de milhões de outros e-mails
muitas vezes anotados, né? Então, um treinamento supervisionado, eu extraio essa informação e ela está condensada aqui nesse meu modelo, né? Que é o que eu chamo na área eu chamo de modelo, onde eu tenho ali parâmetros, né? Esses parâmetros são números, certo? E aí, quanto mais complexo o meu modelo, maior a capacidade dele de ter uma resposta mais assertiva, né? Entretanto, notem que aí eu entro com todo aquele problema que justifica a utilização de NVIDIA, que é a complexidade computacional para resolver isso, né? Em um sistema de e-mail hoje, óbvio que a gente não se preocupa. Por que eu não me preocupo com isso hoje? Porque isso quem faz é o provedor do e-mail. Então, lá no host, né, nos data centers do Google, pode ter certeza que todo e-mail que você recebe, esse e-mail é filtrado, né? É feita essa análise e então direcionado para sua caixa de entrada, uma outra caixa de spam e por aí vai. Então, é meio assustador pensar nisso, né? Mas a nossa informação, tudo que a gente recebe, tudo que a gente produz e consome de dado, hoje a gente sofre algum tipo de pré-processamento para essas grandes empresas de tecnologia, né? Então, no universo aqui um pouco mais amplo, a inteligência artificial é uma sub-área da ciência da computação. Dentro da inteligência, então, a inteligência artificial, então, eu tenho ali técnicas e algoritmos que tentam implementar, reproduzir a inteligência humana de alguma forma, para algum tipo de tarefa, né? Quando eu falo, e aí dentro da inteligência artificial eu tenho machine learning, né? E o que é machine learning? Machine learning é uma área que através dos dados, eu detecto os padrões que eu estou interessado em reproduzir, em detectar, em prever. Tá? Então, no final do dia, machine learning acaba sendo um grande aproximador de função, né? Onde essa função você não conhece. O que você conhece são observações do fenômeno. Então, você tem um X, você tem um F e você tem um Y, certo? Tira o F. O F não existe a priori. Então, você tem o seu X e você tem o seu Y. Muitas vezes você nem o Y tem. E aí a sua função ela acaba tentando reconhecer padrões de forma automática a partir do seu X, mas num universo um pouco mais fácil de compreender, seria esse treinamento supervisionado, você tem o X e o Y, e aí você alimenta amostras ali no seu algoritmo, e esse algoritmo acaba detectando de forma automática isso. Então, aí que está a beleza. E Deep Learning acaba, essa imagem talvez não estivesse 100% acurada, porque ela deveria estar dentro, é uma sub-área de Machine Learning, porque é uma classe de algoritmos pertencentes a essa grande área também de aprendizado de máquina. Aqui em aprendizado de máquina eu vou ter algoritmos de árvores de decisão, suporte vector machines, redes bayesianas, coisas do tipo, né? E Deep Learning é especificamente redes neurais, certo? Esses algoritmos de machine learning conseguem trabalhar muito bem, particularmente com dados estruturados, tá? O que são dados estruturados? Dados tabulares. Imagina uma planilha do Excel, né? E aí você tem ali um banco de dados, né? O que você consegue colocar ali no banco de dados, esses algoritmos trabalham muito bem com esse tipo de coisa. Quando eu estou para dados não estruturados, né, que a gente chama de dados densos, eu estou falando de sinais um pouco mais complexos, né, de padrão assim mais imprevisíveis. Estou falando de sinais de áudio, estou falando de imagem, estou falando de vídeo, né, estou falando de texto. E aí é onde Deep Learning acaba tendo um papel muito, muito interessante, né? Muito importante. E aí a área, na verdade, então o que é Deep Learning, né? Deep Learning seria uma característica de alguns algoritmos dentro da área de redes neurais, certo? Então, as redes neurais começa lá com Perceptron, uma abordagem muito simples aqui, onde eu consigo, como que realizando uma regressão, eu consigo classificar uma entrada, né, um input, certo? E aí quando eu combino o que a gente chama aqui de perceptron, né, se vocês tiverem interesse em buscar isso lá mais a fundo, começando uma literatura mais básica, seria perceptron, depois o multilayer perceptron, onde você aglutina aqui essas operações de regressão, vamos chamar assim, que é uma certa forma o que ele faz por debaixo dos panos. Aqui em vários elementos desse, então eu tenho aqui vários neurônios dentro da nomenclatura de redes neurais, né, ou vários perceptrons, né? E aí, qual que é o objetivo? Eu vou ter o meu input, eu vou ter o meu X de entrada, né? Qual que é o output desse algoritmo, né? Então, o meu interesse é em aprender pesos aqui dentro dessa organização, que no final do dia
eu consigo transformar essas operações aqui em operações lineares. E isso quer dizer que dentro de uma rede neural, a operação básica que eu tenho é multiplicação de matriz, certo? De uma camada para outra, eu estou multiplicando aqui uma matriz, de uma segunda camada para uma outra camada, eu tenho ali uma transformação do dado de entrada em alguma outra coisa, e aí eu vou aplicando multiplicações de matrizes aqui. Então, por isso que Deep Learning, né, funciona muito bem em placas de vídeo, porque as placas de vídeo foram desenhadas inicialmente para transformações lineares da área de computação gráfica. Computação gráfica, a gente tem muita transformação linear, então a cara do processador ela foi meio que desenhada para resolver problemas matriciais, né, que acaba sendo a base aqui dos algoritmos de redes neurais, que aí depois, né, se tornam algoritmos de deep learning por conta da quantidade de operações que eu estou realizando aqui em camadas diferentes, né. Desculpa assim a grosseria em explicar conceitos tão importantes, mas é porque eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes, né? E o que a rede aprende? O que é inteligência para um bicho que é que é uma matriz, né? Isso é interessante, né? Eu tenho entre as minhas camadas eu tenho pesos. Esses pesos são o quê? Números. É um número real, certo? Então, quando começa o treinamento de uma rede, esses pesos eles são basicamente aleatórios, são números que eu não conheço. E aí a gente vai passar pelo processo, como que funciona o processo de treinamento, mas numericamente falando, assim, né, não numericamente, mas de forma mais estrutural, eu tenho aqui, pesos, certo? Esses pesos, como eu disse, são iniciados aleatoriamente. À medida que o meu processo de treinamento se dá, eu tenho um algoritmo de otimização que encontra os melhores pesos para resolver aquele problema, certo? Resumindo uma coisa muito difícil em uma linguagem mais simples seria isso, né? E aí o Deep Learning, né, ele vem dessa combinação dessas camadas escondidas que eu tenho dentro do meu modelo da minha rede neural. Então, eu tenho o meu X, que vou alimentar aqui na minha input layer, tem o meu Y, que é a resposta que eu espero, e aí, à medida que eu adiciono mais operações aqui no meio do caminho, eu vou transformando essa rede numa rede mais profunda. Quanto mais profunda a minha rede, mais pesos para aproximar, mais matrizes para multiplicar, mais operações matemáticas, mais complicado o meu problema fica para resolver, tanto do ponto de vista numérico, quanto do ponto de vista computacional e da complexidade. Por isso que, se você trabalha com Deep Learning, muito provavelmente você vai esbarrar com utilização de GPU para realizar a tarefa, tá? Porque é computacionalmente muito mais intenso do que a gente simplesmente implementar um nosso algoritmo baseado em regras, né? Porque aqui eu estou falando que para a gente conseguir gerar pesos aqui dentro desse núcleo aqui que seja relevante, eu tenho que ter muitos dados, inclusive. Nesse algoritmo foi comprovado que a gente precisa, pelo menos essa abordagem mais clássica, né? Não estou falando de one-shot learning, nem desse tipo de coisa, eu estou falando de muitos dados, milhares de amostras que você precisa apresentar, milhares de exemplos de e-mails de spam que você precisa apresentar para que essa coisa aqui funcione bem, né? E aí eu deixo como link aqui um processo bem didático, esse site aqui o playground.tensorflow.org. A gente tem uma abordagem bem visual para ver como que funciona por debaixo dos panos esses algoritmos, né? E aí, né, o processo de treinamento se dá. Eu começo com modelos aqui, com um modelo, uma rede com pesos aqui não treinados, inicializados seguindo um padrão ou de forma aleatória. Tenho o meu conjunto de dados aqui de treinamento. Realizo aqui um processo de otimização desses pesos. Tenho uma rede de saída. E, por fim, eu vou ter um modelo treinado que depois ele vai ser capaz de, dado uma entrada que ele nunca viu na vida, conseguir, por exemplo, classificar aquela amostra. Então, esse maquinário, ele é genérico, gente. Isso que é o bonito da coisa. Eu estou falando de algoritmos de processamento de áudio, processamento de texto. Óbvio que muda um pouco a forma, não é exatamente a mesma coisa, mas a essência é a mesma, né? Então, essa mesma abordagem, eu consigo resolver problemas muito sofisticados, muito difíceis em diversas áreas, com essa coisa aqui, né, que surgiu lá há muito tempo atrás, né, e na década de 90 a gente já tinha essa multilayer perceptron funcionando aí de forma razoável, né, e que agora teve uma aplicação muito forte, né, e, e, e aí a gente pode explorar um pouco mais agora dos casos de uso, né. Aqui a gente está falando, pode falar um pouquinho de dentro da área de energia, né, como que o que a gente enxerga aí
de potenciais casos de uso que possam ser utilizados junto com inteligência artificial, ou mesmo computação de alto desempenho. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui também da área de computação de alto desempenho, né? Então, a área de energia acaba sendo uma área um pouco mais ampla do que somente as empresas de petróleo, né? Eu tenho toda a parte que a gente está, talvez seja um pouco mais familiarizado, que é a parte de exploração, né, e produção, né, que a gente faz o uso intensivo aqui de um volume de dados muito grande, dados sísmicos e toda a parte de processamento. Eu tenho a parte operacional do negócio, tem essa questão que está muito em voga agora, que é a parte da transição energética, né, como que a gente se prepara para esse futuro onde não é mais aceitável eu trabalhar com combustíveis fósseis de maneira leviana, somente queimando carvão ali e queimando óleo, como que né, a gente tem problemas mais sérios aí para serem resolvidos. Então, essa parte de transição energética vem em duas facetas importantes. Vem na faceta de criação de novas tecnologias e utilização de energias limpas, né, ou seja, renováveis, né, e da limpeza do processo de utilização, por exemplo, de combustíveis fósseis, certo? Então, como que eu trabalho? Será que é possível ter um carro que tem uma emissão muito baixa de CO2, por exemplo? Então, certo, tem uma frente que puxa para energias renováveis, tem uma frente que puxa, eu quero manter o que está aqui, mas eu quero adaptar para esse novo mundo, o que é possível também, né? Aí você tem abordagens utilizando também etanol, coisas do tipo, né? E aí, dentro desse processo todo, a gente tem inteligência artificial, que é uma coisa muito importante a gente entender é a seguinte, isso tudo, gente, que a gente fala de inteligência artificial, não é uma grande máquina pensante que resolve todos os problemas do mundo. Está longe de ser isso. Tá? O que a gente está falando aqui são de algoritmos específicos para resolver problemas específicos que são quase que atômicos assim dentro de uma operação de uma empresa de petróleo, por exemplo, né? Então, eles ou que são muitas vezes usados para tomar, como base para tomar decisão, né? A base na tomada de decisão, ou mesmo ali motores mais sérios para que automatizam processos mais complicados, né? E aí, dentro da área de energia de uma forma geral, né? Na parte de exploração, na parte de upstream, eu tenho aplicação muito forte para imaginamento sísmico, para a parte de simulação de reservatórios, manutenção preditiva de peças e equipamentos, né, processo de otimização de perfuração de poços e na produção nos reservatórios. É a parte mais operacional também, que seria a Health and Environment Safety, que seria a detecção de EPIs, então utilizar a inteligência artificial por vídeo para identificar pontos críticos ali dentro de uma plataforma de petróleo, dentro de um navio, por exemplo, também, né? E aqui os outros, a gente acaba tendo também uma série de outras aplicações, né? Então, notem que aqui eu vou ter o quê? Dentro de cada um desses pontos, eu vou ter o quê? Aplicações específicas de algoritmos de IA para resolver problemas específicos, né? Então, bem, seria isso. A NVIDIA, nesse cenário de energia, isso é uma maneira importante, como que a NVIDIA atua. A NVIDIA ela tem times, tem pessoas orientadas a indústrias, né? Então, eu faço parte de um time de energia, um time global de energia que tem experiência prévia, né, e mão na massa, hands-on, em entender como esses algoritmos funcionam, como que a gente usa, aplica inteligência artificial, resolve modelo, resolve problemas de treinamento, de performance, aplicados a problemas da indústria. Então, esse é um jeito que a NVIDIA trabalha com uma aproximação muito grande com os clientes, né? Então, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem óbvio, né, a Petrobras é, é, unanimidade aqui na área de petróleo, não tem como fugir muito disso, mas e aí o que isso gera? Isso gera uma demanda por processamento muito grande, então eu tenho um contato grande com pessoas na Petrobras, a gente trabalha com, às vezes eu trabalho ajudando, às vezes eu trabalho de forma consultiva, às vezes trabalha só explicando como que funciona uma coisa ou outra relacionada à NVIDIA, geralmente, né? E para quê? Para botar esses algoritmos complexos que eles rodam em ambientes de produção hoje para funcionar, né? E quão complexo é um ambiente desse da Petrobras, um ambiente desse de supercomputação, João Paulo? Só nesse último ano, a Petrobras colocou
um edital no mercado para compra de mais de 2.200 GPUs. GPUs essas que formam um data center enorme que a Petrobras tem, que já chega aí na casa de 5 mil, talvez, diria aí 5, 6 mil placas de vídeo com centenas de servidores, para fazer o quê? Processamento de dados sísmico, melhorar a qualidade de imagem, para que, né, a parte de simulação de reservatório também. Então, são computadores enormes que utilizam alguns NVIDIA, outros não, né, óbvio, para melhorar a qualidade da tomada de decisão, que no final do dia, pelo menos na parte de exploração, é uma pergunta simples para um processo infinitamente complicado, né? Que é onde que eu vou furar o meu posto de petróleo, dado uma região inteira que você tem ali offshore, por exemplo. Né? Um posto de petróleo tendo uma largura aí muito modesta, né? Então é um processo muito difícil, né? E aí tudo começa com para você chegar a tomar decisão, você precisa o quê? Primeiro saber aonde você vai furar, então você precisa ter uma imagem do que você tem na subsuperfície, debaixo ali do oceano. Dado esse, então é um processo como se fosse uma geração de uma grande tomografia que você vai fazer, só que não é de uma pessoa, é da Terra, né? Tipo assim, de uma região, aí você passa, tem um processo todo de aquisição do dado, depois processamento do dado, depois interpretação desse dado, aperfeiçoamento desse processo todo em forma cíclica, até você ter uma imagem que seja razoável, que tenha uma alta definição, né? E te permita aí fazer perfurações ali na camada do pré-sal que podem chegar até 7 mil metros de profundidade abaixo da lâmina de água, né? Então, muita tecnologia envolvida, né? Então, por isso que, como eu disse no começo, a indústria do petróleo é uma das grandes, é uma das indústrias, assim, não governamentais, vamos dizer assim, que não tem um interesse governamental explícito, do tipo, como por exemplo, a área militar, engenharia nuclear, esse tipo de coisa, que não são entes privados mesmo, que comercializam uma commodity, que utilizam computadores nessa escala, né? Então, se você for no top 500, que é o ranking dos 500 maiores supercomputadores do mundo, no top 30, a gente tem várias empresas de petróleo, né? E aí depois vários supercomputadores financiados por governos, certo? Então, isso é muito interessante. Então, o core business dessas empresas, de muitas delas, gira em torno da utilização desses processos ultra complicados aqui, né, do ponto de vista numérico, do ponto de vista algorítmico, né? Então são indústrias, é uma indústria muito científica, né? O que é muito legal. Vou passar um pouquinho nessa parte aqui. Dentro da indústria de óleo e gás, né, a gente tem toda uma parte mais operacional aqui, né? Como eu comentei, a parte de segurança, manutenção preditiva de equipamentos, de utilities, automatização na parte mais de inspeção, né, de asset management, e depois eu tenho essa que se aproxima um pouco mais do que a gente está conversando aqui, que é a parte de visualização desses dados, visualização dessa montoeira de informação que você tem, seja bidimensional, tridimensional, e aqui você precisa fazer uso de computação gráfica, também numa escala que não é muito convencional, né? Estou falando aqui de você ter terabytes de dados que você precisa visualizar, né? Isso é uma escala muito insana, se a gente for imaginar, né? A parte de processamento do dado por si só, né? E aí, obviamente, que a gente tem também a parte dos computadores que dão suporte a isso, né? E aqui a gente faz uso também dessas novas abordagens de machine learning para resolver esses problemas. Tá? Bem, esse processo que eu comentei aqui de exploração, né? Esse ciclo, né? Começa com a aquisição do dado, depois, né? Uma análise ali da qualidade fazer um controle de qualidade, eventualmente um pré-processamento do dado, uma coisa mais inicial, depois do processamento do dado para geração das imagens. Uma vez geradas as imagens, a gente passa isso para a mão dos intérpretes, dos geólogos, dos geofísicos, que vão fazer a modelagem. Uma vez modelado, a gente volta para o processo, tem que fazer aquisição de novo, não tem que fazer processamento do dado de novo, não tem, regiões a serem ajustadas, coisas do tipo. Então, dentro dessas etapas aqui, eu vou ter diferentes momentos onde eu posso aplicar aqui esses algoritmos, né, de inteligência artificial. Antes de falar da inteligência artificial por si só, deixa eu dar um exemplo aqui
dos algoritmos de imageamento que são muito utilizados, né? Então, dado ali um dado sísmico inicial, né, esse processo iterativo, ele se dá no momento onde você precisa realizar ali algoritmos de imageamento, rodar algoritmos de imageamento em cima desses dados, às vezes, né, a migração, para melhorar a qualidade do dado, para lá no futuro depois melhorar a tomada de decisão, certo? Dentro da NVIDIA, é engraçado dizer que, porque a Petrobras, isso no mundo inteiro, é uma das primeiras empresas que começaram a trabalhar com algoritmos acelerados por GPU. Né? Primeiro, a Petrobras, lá no começo, ela tinha cluster, sabe, de PlayStation, para fazer processamento desses algoritmos. Lá em 2003, 2004, fez uma pesquisa interessante na área, botou isso para funcionar, então usava processadores gráficos de PlayStation, tinha um cluster de PlayStation sendo usados para fazer essas contas, e aí depois começaram a aportar, né, em parceria com a NVIDIA, os algoritmos cores ali, especialmente o RTM, para a plataforma da NVIDIA, né, e aí começa essa história da Petrobras utilizar muitas GPUs, né, muito a tecnologia da NVIDIA para fazer esse processamento, porque hoje tem uma expertise também em desenvolvimento de software para placas gráficas muito apurado. Né? Então, a Petrobras é uma grande referência no mundo para a NVIDIA hoje nessa área. Isso é bem interessante. Né? E aí, em cima disso, né, a própria NVIDIA tem, dentro desse time de energia global, tem pessoas que têm expertise muito grande, né, no entendimento desses algoritmos do ponto de vista numérico e de performance. Né? Então, o que a gente vê é uma performance relativa aqui com relação às próprias placas gráficas que a NVIDIA tem, uma geração após a outra, a gente tem uma evolução, né, cada letrinha dessa aqui é uma geração de placa, né, P100, V100, A100 com um pouquinho mais de memória, eu tenho ganhos de performance aqui substanciais. Notem que aqui eu começo a ter outros aspectos que não somente o tamanho do chip, eu tenho aqui estratégias para você diminuir latência de comunicação, diminuir I/O, né, entrada e saída ali com o storage da sua GPU, né, e isso se dá justamente por conta daquilo que que a gente já discutiu, que é como o avanço, né, da engenharia, da ciência, de uma forma geral, ela se dá com o aumento da complexidade espacial do problema. Então, antes eu tinha um sensor que conseguia gerar um dado, né, um processo de aquisição ali que gerava um dado de 100 gigabytes, hoje eu consigo ter na mesma área, a mesma área coberta, um dado de alguns terabytes. Então, né, aqui que entra toda aquela historinha que a gente discutiu aqui, né, porque que computador nessa escala acaba sendo importante, né. E aí, entrando um pouquinho já na parte de aplicação desses algoritmos, né, saindo um pouco da parte de computação de alto desempenho que eu mostrei com vocês ali, mostrei para vocês, para essa parte de aplicação, né, uma aplicação interessante que a gente trabalhou junto com uma startup chamada InstaDeep e a Total, foi a parte de segmentação de rochas, né, de ambientes porosos, e o objetivo era, né, basicamente segmentar uma amostra colhida aqui a partir de um CT scan, e eu quero, né, de forma algorítmica e automática realizar isso. Então, qual que é o processo? O processo, eu precisei de ter amostras de exemplos do que era o comportamento esperado, né, no passado, certo? Para fazer o treinamento do algoritmo, e aí é um processo, né, iterativo de desenvolvimento, né, eu começo com talvez abordagens mais simples, abordagens baseadas aqui, por exemplo, em camadas bidimensionais, né, e o resultado de entrega acaba não sendo tão expressivo, tão importante, para depois trabalhar com talvez redes tridimensionais aqui, né, então a minha entrada ela não é mais fatias bidimensionais do meu dado, seções bidimensionais, eu trabalho aqui com volumes de entrada, e aí posso trabalhar também com redes convolucionais tridimensionais aqui, para, por fim, chegar a um resultado que seja um resultado, né, quase próximo aqui do ótimo, né, do que seria o ideal. Então, aqui um exemplo, um algoritmo que é um algoritmo mais conhecido da computação gráfica, da visão computacional, que é a parte de segmentação, né? E aí o maquinário é exatamente aquele que a gente conversou aqui, né? Eu tenho o meu X, eu tenho o meu Y. Qual que é o meu X aqui nesse caso? O meu X é um
seria um dado desse, e o meu Y seria qual que é o comportamento esperado desse algoritmo, né? Boto meu algoritmo para treinar, né? Aí eu tenho toda a mecânica, todo o processo de treinamento que envolve não somente jogar aquilo ali e deixar o computador descobrir automaticamente, eu tenho um processo de trabalhar com os dados, eu tenho um processo de construir arquiteturas diferentes, pré-processar o dado, para chegar em um modelo que consiga reproduzir de forma eficiente aquilo que você espera, né? E por fim, depois, no segundo momento, conseguir aplicar esse modelo treinado dentro de um contexto que ele vai te dar uma resposta aqui muito rápida, né? E como que isso era feito anteriormente? Manualmente, muitas vezes manualmente. Óbvio, parte disso a gente tem alguns processos de automatização que detectavam de forma automática isso aqui, mas muitas dessas interpretações, vamos dizer assim, eram feitas de forma manual. Então, durante o processo de interpretação, eu tenho um ganho grande aqui quando eu utilizo essas abordagens 100% automatizadas, detecto o padrão de forma automática, e aí um trabalho que poderia demorar semanas e até meses aqui de interpretação de uma peça, você demora aqui questões de milissegundos, ou até segundos ou milissegundos, dependendo do seu investimento em hardware e da solução computacional, na sua mão. Então, o grande tchan hoje, né, onde começa a inteligência artificial dentro dessa área de análise de dados geofísicos, né, começa na interpretação, que é onde você tem um esforço muito grande ainda dos profissionais da área, dos geólogos, dos geofísicos, né, de realmente fazer esse ajuste manual das regiões de interesse, você transportar esse conhecimento para um algoritmo para que ele consiga fazer de forma automática. Então, por exemplo, na conferência de geofísica lá dos Estados Unidos, da Sociedade de Geofísica Americana, a SEG, a gente tem um boom desses algoritmos começando na área de interpretação muito grande, tipo mesmo, né? Saindo de algumas unidades aí há 5 anos atrás para algumas centenas de artigos sendo submetidos, né? E talvez até dezenas e centenas sendo apresentados ali dentro do contexto da conferência. Por quê? Porque é uma abordagem nova, né? Que tem uma curva de aprendizado não tão grande e que pode resolver os problemas de uma maneira né, satisfatória também. Então, a gente vê aos pouquinhos esses algoritmos de inteligência sendo implementados em ambientes de produção, né? Aqui algumas outras aplicações, né? Isso aqui é um estudo que eu fiz recentemente, da gente utilizar, né, uma rede neural como um aproximador de função, literalmente, né? Então, a gente, dentro da área de interpretação, faz um uso bem intensivo aqui de atributos, né, que são informações, operações matemáticas que a gente realiza em cima do dado bruto de entrada para extrair uma segunda visão do dado, tendo algum viés específico, né? Você quer ver alguma coisa relacionada à intensidade de energia, você quer ver alguma coisa relacionada à descontinuidade, você quer ver alguma informação relacionada à geometria da sua região, né? E você pode aplicar um ou outro cálculo em cima do dado de entrada que vai te gerar um dado de saída com uma visualização diferente, né? E isso você pode usar para combinar ali no seu processo de interpretação da região. E aí, qual que foi a ideia? A ideia foi treinar uma rede neural que, em vez de fazer o cálculo direto, né, e esses cálculos aqui, dependendo do atributo, ele pode ser demorado, né, pode demorar aí algumas horas para ser feito, né? A ideia, a hipótese foi, e se eu treinasse uma rede neural que faz exatamente a conta, só que sem fazer a conta direto? Ou seja, a rede vai embutir essa inteligência, vai aprender essa função, né? E aí os resultados acabam sendo bem, bem interessantes, né? E o tempo de processamento a gente acaba reduzindo também brutalmente, né? Então, óbvio, eu preciso descontar aqui, idealmente, o tempo que eu demorei para treinar essa rede, mas uma vez treinado um modelo desse, ele vai conseguir ter uma performance que pode chegar nessa escala aqui, né? Então, é baseado nesse tipo de abordagem que a gente tem outras ferramentas mais modernas, como Physics Informed Neural Networks, ou Physics Informed Machine Learning, que utilizam redes neurais para trabalhar com métodos numéricos, né, para trabalhar com simulação. Então, em vez de você resolver numericamente uma equação, usando ali algum método numérico específico, você usa Deep Learning para fazer isso. E o que a gente observa é que, com essa abordagem, eu começo a ter resultados que começam
a chegar próximo da realidade, próximo da acurácia, da precisão que você tem, que é entregue por um algoritmo desse de métodos numéricos. Né? Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque eu começo a entrar nessa escala aqui. Então, eu estou rompendo aqui a barreira física, do hardware, olha que legal, né? Isso é clássico na computação. Você pode colocar ali centenas de servidores para resolver um problema, mas se você tiver um algoritmo com uma complexidade menor, né, ou seja, com a característica que você resolve o problema, ela é diferente do que uma abordagem mais clássica, ou mais simples, você tem ganhos em dezenas de vezes, centenas de vezes, sem mudar o computador. Então, a estratégia de resolução do problema também muda. Então, aqui ainda eu estou falando de uma abordagem orientada a dados, mas ali na frente a gente vai começar a ver física sendo embutida dentro da rede neural, aí a coisa fica muito mais complicada do que aquela que eu mostrei na parte do perceptron, né? Que aí eu preciso discretizar ali, colocar todas as operações matemáticas, definir os gradientes, as operações todas dentro da minha rede de forma estruturada e baseada na própria física, ela consegue entregar a resposta correta. Tá? Isso aqui é data-driven. Data-driven tem o X, tem o meu Y, usa um aproximador de função aqui baseado em redes neurais, aproxima essa função, usa esse modelo para fazer previsões do futuro. É isso aqui que a gente está falando. Ou mesmo, uma outra abordagem, isso aqui um outro trabalho para cálculo mesmo de atributo. Então, você tem o seu dado sísmico de entrada e você utiliza algoritmos de machine learning. Nesse caso aqui, a gente usou um algoritmo de clusterização que a gente chama K-means, para definir aqui amostras que são eu não vou dizer geologicamente parecidas uma com a outra, né? Depende muito do como que você faz o treinamento, mas você pode, por exemplo, utilizar um atributo desse aqui para detectar continuidade, né? Dizer que um refletor desse aqui ele pertence, por exemplo, a uma mesma faixa de frequência ou era geológica, enfim, dá para extrair um monte de coisa em cima disso daqui. E aqui puramente usando machine learning, né? Usando só um atributo 100% de aprendizado de máquina. Né, eu defino ali a minha feature, a minha amostra de entrada, que nesse caso aqui são diferentes atributos, né, do dado sísmico, atributos sísmicos, ou eu posso, por exemplo, pegar um janelamento em volta do meu dado. E aí, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que aquela amostra que você tem, aquela amostra de amplitude dentro do seu dado, ela vai ser correlata com outras amostras classificadas da mesma forma. Né? Então, na verdade, isso aqui a gente caracteriza dentro da classe de algoritmos de feições sísmicas, né, de sismofaces, né, utilizando puramente machine learning aqui. Certo? E aí uma abordagem um pouco mais não ortodoxa, né, que é utilizar também algoritmos de machine learning, especificamente algoritmos de deep learning para fazer compressão de dados. Olha o limite que a gente pode chegar. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um dado, certo? Esse dado, eu utilizo um número específico de bits para representar esse dado, né? E aí é com isso que surgem ali os meus gigas, os meus megas e terabytes, né? Então, eu vou agrupar bits em bytes, em kilobytes, em megabytes e gigabytes. Então, quanto mais informação numérica eu tenho ali atrás daquela imagem, por exemplo, então um bloco desse que representa uma região de vários quilômetros quadrados, que a Petrobras, que uma empresa de petróleo em geral processa, o armazenamento disso em disco, basicamente eu estou falando ali quantos bits eu preciso ter fisicamente, vamos dizer assim, dentro do meu equipamento para conseguir armazenar toda aquela região, certo? Então, existe essa loucura que está acontecendo de os meus sensores estão aumentando a qualidade nessa velocidade, ó. Certo? Está subindo. Então eu consigo ver com muito mais precisão o que eu não conseguia ver há tempos atrás. Agora, aí vem um processo. Como que eu transfiro esse dado? Como que eu processo esse dado? Como que eu armazeno esse dado? Então, o processo de compressão é o quê? Encontrar um modelo, no caso, um modelo de deep learning que consiga representar esses bits originais em uma representação alternativa que se aproxime muito da original, ocupando muito menos espaço.
Então, olha até onde a gente pode chegar com isso, né? Esse aqui é um tipo de algoritmo de abordagem um pouco mais complicado até de se explicar, né, como que essa rede alcança isso, mas no final do dia, o que eu tenho é o meu algoritmo de compressão, o que que ele é? Ele recebe uma chave, uma encriptação do meu dado compactado, então o meu X é o meu dado compactado, eu vou ter o meu F, que é o meu algoritmo treinado, que sabe descompactar esse dado e que por fim vai te dar aqui o seu dado original, vamos dizer assim, né? Que tem aqui um grau de precisão, né? Nesse caso aqui é uma compressão com perda, então eu tenho perda de informação, mas podendo chegar aqui a 100 vezes de compressão. Então, tudo depende da aplicação que você está usando, né? Então, só para a gente ter mais uma ideia de onde que eu posso aplicar também Deep Learning nesse tipo de problema. Vocês viram que eu parei de falar inteligência artificial, parei de falar machine learning, que eu estou falando especificamente de Deep Learning, né? E aí, voltando ali às origens, por que disso? Porque isso aqui é um dado estruturado, desculpa, é um dado não estruturado, certo? Então, um dado não estruturado com coerência espacial. Então, algoritmos de Deep Learning, sobretudo redes convolucionais, né, resolvem isso muito bem. Né? Tem um histórico aqui de resolver esses problemas muito bem, então a gente vai ver, né, 90% das vezes, esses algoritmos sendo aplicados para esse tipo de problema. Né? E aí, por fim, eu falo aqui do Physics Informed Machine Learning, tá? Não vou entrar muito em detalhe, até porque eu não sou tão especialista na área, tenho me envolvido bem pouco com esse tipo de abordagem, mas realmente, eu acho que aqui existe um segredo que vai ser descoberto em muito pouco tempo, que vai mudar muito a nossa forma de trabalhar com esses algoritmos numéricos aí no futuro, porque isso está avançando muito rápido, as áreas de pesquisa em cima disso estão muito aceleradas, né? Porque aqui eu estou falando de alterar a complexidade computacional do algoritmo. Tá? Quer dizer que eu posso aqui trabalhar em ter 1000 vezes de performance dentro do mesmo hardware que você tem hoje e resolver tão bem quanto a versão anterior resolvia, certo? Então, a área de métodos numéricos é uma outra área que está sofrendo aí pode sofrer uma grande modificação aí de paradigma no futuro, tá? Bem, isso aqui é aplicação na indústria, a gente, né, é absurdo que eu tenho aplicação, vem muito nessa fronteira da modelagem computacional, da ciência computacional, da gente resolver equações numéricas dentro do computador, né? E aí a gente pode dar alguns exemplos, a parte de dinâmica de fluidos, a parte de aerodinâmica, para você projetar turbina, projetar carros, projetar aviões, então toda essa parte de engenharia. Você tem descoberta e essa parte de dinâmica molecular, a parte de saúde, de descoberta de novas drogas. A gente tem a própria geofísica, né, que no final do dia eu estou resolvendo a equação da onda para conseguir gerar aquelas imagens que a gente viu, os dados, as imagens sísmicas, né? Tudo isso, no final do dia, eu estou usando ali algum, né, métodos de volumes finitos, alguma coisa desse sentido, para resolver a equação. E o que eu estou falando é o seguinte, eu posso substituir esse meu otimizador por uma rede neural, que resolve e entrega numericamente resultados, né, hoje próximos, né, num futuro similares a ponto de serem quase iguais e talvez num próximo passo superiores. E isso é importante a gente dizer, porque quando a gente trabalha com método numérico, eu estou falando também em aproximação. O computador é finito. Quando eu parto ali uma abordagem onde você usa um número com precisão, então o meu número real ele é uma coisa. Quando eu reproduzo isso no computador, que é um computador baseado em silício, computação discreta, eu tenho um número de bits que eu represento aquele número. Convencionalmente 32 bits, um float point 32 bits é o básico ali para a gente resolver esse tipo de problema. Só que eu posso ir para FP64, dobra a complexidade do meu problema, mas te dá resultados mais acurados, né? Então eu tenho uma série de discretizações que acontecem ali, né? E o que a gente vê hoje, é muito interessante isso, dentro da NVIDIA, por exemplo, que a gente tem algoritmos de super resolução, que é você ter uma imagem com uma resolução X, e aí você passa nesse algoritmo de Deep Learning, né? Sempre Deep Learning. Ele reproduz para você uma imagem 4 vezes maior, onde essa imagem maior, ela é até que foi passada pelo processo de
de upsampling do Deep Learning, ela é melhor do que a imagem original. Então é muito louco, porque o gabarito, a imagem sintética gerada a partir do upsampling, ela é melhor do que a imagem original. Por quê? Porque a própria imagem original ela é gerada usando a computação discreta, usando métodos numéricos ali, usando aproximações de equações da luz, se for ray tracing, né? Que também tem limitações. Entendeu? Então, para esse caso, o algoritmo de Deep Learning para upsampling, visualmente ele entrega resultados superiores. Então, esse é um futuro um pouco assustador, mas eu diria que seria a computação quântica aí aplicada no dia de hoje, né? Porque você está falando de resolver coisas em 1000 vezes mais rápidas, certo? Essas simulações serem realizadas 1000 vezes mais rápidas, só mudando o método numérico. Não é só, claro, mas mudando o método numérico, né? E aí dentro dessa abordagem a gente teria inicialmente aqui duas propostas, né? A abordagem data-driven, que é aquela que eu comentei anteriormente. Então, como que uma rede neural aprende a simular um fluido, por exemplo? Você dá ali alguns painéis, dá ali alguns exemplos de como é o comportamento daquele fluido, e aí, por exemplo, qual que vai ser o passo seguinte de iteração aqui, ou N passos à frente, ou o final do seu modelo, né? Dá esse par de entrada e saída, e aí a sua rede neural consegue aproximar o seu FTX, consegue aproximar, ela aprende a fazer aquela equação sem nunca ter visto uma equação diferencial naquele sentido na vida. Qual que é a desvantagem disso? Eu preciso ter um exemplo, né? Quando eu falo de Physics Informed Machine Learning, eu estou falando de você modelar a sua rede neural com seus operadores ali, diferenciais da equação do fenômeno, e ela consegue, sem supervisão, aproximar o resultado. Tá? Isso é uma coisa muito interessante, é bem difícil de entender, né? Mas é bem legal. É bem legal porque os resultados são aplicação disso, né? Aí a gente, né, a indústria da engenharia de uma forma geral não tem como, né? A gente esbarra toda hora nesse tipo de problema, certo? E aí teve um pesquisador dentro da NVIDIA, né, que faz pós-doc lá na Colorado School of Mines, ele trabalhou com isso especificamente para resolver a equação da onda, né? E os resultados começam a ser bem interessantes, né? Os resultados a gente tem né, quando eu pego aqui uma aproximação do resultado entregue na abordagem numérica tradicional e o aproximado aqui pelo Physics Informed Neural Network, né, o PIN, que a gente chama, sendo muito próxima, né? E aqui no caso, né, óbvio, existem algumas diferenças ainda, e aí o pessoal vem trabalhando nos métodos para enxergar as potenciais formas de solucionar o problema, mas o ponto é que para um problema simples aqui, de propagação de onda dentro de um dado sísmico, a gente começa a ter resultados que são bem compatíveis. Né? Óbvio que isso aqui tem que ser depois extrapolado para fora de dados sintéticos, para dados reais, né? Para dados reais, talvez a realidade mude completamente, mas é pesquisa, né? É um passo de cada vez, um degrauzinho de cada vez sendo alcançado, tá bom? Bem, gente, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu queria agradecer bastante aí a atenção, né? Eu vi que tá bastante gente ainda online, numa apresentação talvez um pouquinho carregada de informação, mas eu fico aberto para perguntas, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, tá? João, muito obrigado, tá? Nós que agradecemos aí você dispor do seu tempo precioso e dar essa mega aula pra gente aí, tipo, você mastigou tudo direitinho pra gente. E realmente o público é bem variado, né? A gente alcança gente da ciência e computação lá do Ciúnes, geologia, galera do PH, do petróleo, energia. Então, eu acho que você falou super bem para todo mundo, uma didática muito bacana, bem exemplificada. Cara, parabéns. Somos muito gratos por isso. Antes de começar a fazer as perguntas, você quer tomar uma água? Que eu vi que você foi falando non-stop aí. Não sei se você quiser fazer uma pausa, tomar uma água. Não, tranquilo. Tô com minha aguinha aqui. Tranquilo? Ah, beleza. A Carol está com a mão levantada, acho que ela quer fazer uma pergunta. Carol, vou te dar a palavra. Opa. Obrigada, Pedro. João, muito obrigado pela apresentação, né? Excelente, assim, traz para a gente justamente
esse histórico que você trouxe, dessa necessidade, dessa coisa de toda a tecnologia, dessa tal da transformação digital ou disrupção digital, né, que a gente está passando até meio forçosamente, né, meio que... Na verdade, a gente estava vindo num par e passo razoável, mas atrasado. Eu acho que a gente demorou até para realmente entrar nesse clima da transformação digital, até que a pandemia veio e, né, aí não tem muito para onde a gente correr. Mas, João, eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque, na verdade, assim, eu como uma geóloga, né, geóloga pé duro, geóloga que vou para campo, vou pegar na pedra mesmo e tudo, né, existe ainda, eu tenho vários colegas, a gente tem muita a resistência, né, nessas linhas, né, da inteligência artificial, do machine learning e tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que nesses trabalhos que você tem desenvolvido, e também falasse um pouquinho sobre a qualidade dos dados, porque isso é uma outra coisa que a gente tem visto que tem sido um grande problema. Na hora que você vai tentar realmente pegar o que a gente chama dentro da Petrobras, inclusive, né, a montanha de dados que a gente tem, a gente vê essa dificuldade de tratar, porque a gente não tem um dado de qualidade, nunca foi tratado. Até mesmo o armazenamento desse dado é muito complexo, né? É difícil de você mapear isso. Então, busca semântica, como é que a gente extrai essas informações e tudo, né? E para trabalhar daqui para frente. Então, só dá uma pincelada para a gente aí, por favor. E obrigada de novo. Valeu. Pô, cara, eu acho essa pergunta muito interessante, assim, porque na primeira, eu participei da SEG aí uns 3 anos seguidos, né? E assim, eu via a evolução da implementação desses algoritmos de deep learning, sendo a evolução dos algoritmos, né, eles sendo apresentados lá, e foi muito interessante que uma das sessões que foi a primeira vez que teve uma sessão inteira sobre AI dentro da conferência, era muito engraçado, porque toda pergunta, e assim, né, aí lá você tem alguns figurões, as pessoas lá que escreveram os livros que são literatura básica da área de geofísica, aquela coisa toda. Esse pessoal, toda apresentação levantava, o pessoalzinho de cabeça branca, né, terninho, ia lá, toda apresentação e chegava. E a física do problema? Como que você me garante que a física está sendo respeitada? Né? Então ficava meio que o pessoal novo, né, lá apresentando, outros perguntando coisas específicas de machine learning, e o pessoal mais da velha guarda preocupados, muito, muito preocupado, na verdade, com essa parte do entendimento do problema, da solução como um todo, porque quando você está falando ali dos algoritmos numéricos e tal, são aproximações, mas você tem uma matemática toda formalizada por trás, né? E os algoritmos de deep learning hoje, de inteligência artificial de uma forma geral, o que acontece? Os algoritmos, o método de funcionamento deles é uma coisa, tem uma matemática por trás, bonitinha, é um algoritmo de otimização, que você entende a matemática. Agora, o que o modelo gera, o seu modelo final, os pesos, a interpretabilidade é limitada, né? Então, mas o que acontece? Então, existe uma desconfiança muito séria, né, das pessoas, porque, de certa forma, meio que banalizou, o pessoal viu funcionando para imagens e quis aplicar direto, por exemplo, vamos supor que para a área de geofísica, geologia, e viu que não funciona tão bem também, não é bem assim, mas é óbvio que tem um momento de transição, porque a tecnologia não vai funcionar, a rede neural para a imagem não vai funcionar da mesma forma para um dado terrestre, um dado offshore, de amplitude, de velocidade, não é bem assim que funciona, né? Só que o que acontece? Acontece dois fenômenos. Acontece que a própria comunidade da geofísica, ela vem dando um pouco mais de atenção para a área, então eu tenho mais pessoas trabalhando com isso, inclusive geofísicos respeitados, fizeram uma transição assim, muito forte para a questão, e aí com o tempo você começa a ver alguns princípios da área sendo embutidos dentro da forma como se resolve os modelos. Então, não é só eu tenho X, eu tenho Y, uso uma rede neural que foi usada para classificar cachorro e gato, e aí eu tenho minha saída, sabe? Já está em outro nível agora. E aí, com essa questão da Physics Informed Machine Learning, eu estou começando a conseguir imputar dentro da rede a física do problema também, entendeu? Então, a coisa começa,
os algoritmos começam a mostrar que eles funcionam, né? E aí a gente tem que ter um pouquinho de fé, né? E acreditar, mas notem o seguinte, notem que em algumas áreas, como por exemplo, carros autônomos, né, que a gente sabe que é uma coisa que vai vir no futuro, já está aí, a gente já tem exemplos disso funcionando em Alemanha, Estados Unidos, são algoritmos de deep learning. É o mesmo maquinário. Então, como que, para um problema desse, onde eu estou colocando um carro na rua, ele está dirigindo de forma 100% autônoma, eu posso confiar, e eu não posso confiar para uma área, para uma outra área, né? Óbvio, a gente vai entrar numa discussão filosófica aqui da aplicabilidade da inteligência artificial dentro de outras áreas do conhecimento da sociedade como um todo, mas é um exemplo, né? Talvez porque o carros autônomos não exista precedente, então tudo que vem daqui para frente é meio que é novo e é lucro, então funcionando está bem. Mas é só um exemplo de que eu também não tenho interpretabilidade nesse caso, porque os algoritmos são os mesmos, mas eu acredito no negócio, porque eu vejo funcionando. Então, agora está chegando esse momento das pessoas tendo mais gente especializada dentro das empresas trabalhando com isso, botando para funcionar, e até as próprias empresas botando a mão nisso. Então, geólogos e geofísicos da Petrobras estudando Deep Learning, trabalhando com isso, se convencendo, vendo resultados bons, eles já começam a trazer isso. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é o ponto de você ter estudos sérios e você ter a física do problema, a teoria básica da coisa sendo embutida, tendo esse mix com a área mais fundamental, mais básica, que é onde surge tudo na computação. Computação, né, a gente trabalha com o que a gente sabe, né? Qual que é o domínio que a gente sabe? Texto, imagem e voz, né? Sinal de áudio. É isso que a gente trabalha super bem. Né? E agora vem essa parte da especialização para as demais áreas. Então a gente tem muito médico trabalhando. Eu já dei treinamento de Deep Learning para médico algumas vezes, para vocês terem uma ideia. Para geofísico também, óbvio, né? SBGF, né? Enfim, isso bastante. Então tá tendo essa aderência. O segundo ponto, com relação à qualidade dos dados. Bem, tem um ponto bom, um ponto ruim com relação a Deep Learning especificamente, tá? Porque o Deep Learning ele é tão robusto que ele consegue trabalhar com dados ruidosos sem nenhum pré-processamento. Tá? Isso é uma verdade. Mas esse workflow, digamos assim, ele funciona bem muito bem quando você tem essa abordagem que eu disse supervisionada. Então, você tem respostas de antemão que você quer aproximar, né? Então, você tem que ter não só o dado de entrada, você tem que ter a saída ótima que você busca. Né? E isso num volume grande, mesmo com dado ruidoso de entrada, o algoritmo consegue discernir o que é sinal, o que é ruído, para resolver o problema, porque ele está focado em resolver o problema. Né? Mas óbvio que você pode combinar também algoritmos por exemplo, de remoção de ruídos, que é uma coisa que vem sendo feita também. Então, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial para denoising, algoritmos de inteligência artificial para super resolução em dados sísmicos, para melhoramento de dados sísmicos, remoção de múltiplas. E qualquer característica que você consegue fazer com abordagem que você consegue aplicar a listas de algoritmos, a gente vai poder aplicar também machine learning, deep learning. Vai funcionar bem? Depende de pesquisa, depende de evolução, depende de um monte de coisa, mas tem essa tendência. E aí, com relação a, se você fala, por exemplo, essa montanha de dados, e aí não só de dados sísmicos, enfim, esse tipo de coisa, e está falando de dado, por exemplo, de texto, né, de extrair informação semântica de relatório, essa é outra área que está em desenvolvimento muito intenso. E agora a gente vive o momento de virada desses algoritmos, que são os algoritmos base, né, dos nossos atendentes virtuais, nossos chatbots. Então, imagina, a gente tem isso sendo aplicado na indústria há pelo menos uns 5 anos, mas a tecnologia está ficando pronta hoje. Então é por isso que nunca funciona, porque não era para funcionar. Então venderam uma coisa que não estava pronta para as pessoas ainda, mas hoje esses algoritmos, que são os modelos de inteligência artificiais mais complexos que a gente tem, que são algoritmos de processamento de linguagem natural, né, Natural Language Processing, e entendimento, Natural Language Understanding, a gente tem coisas bem assustadoras, assim, de extração de informação em relatórios, com gráfico, com interpretação de tabela, que te dá informação muito precisa. É muito difícil, mas é um caminho aí de automatização extremamente sofisticado,
que a gente bota aí daqui uns 2, 3 anos, a gente vai ver coisas assim bem surpreendentes aparecendo. Um exemplo simples seria, pega, por exemplo, o Google Translate, né? Não sei se você já deve ter percebido o quanto que essa ferramenta melhorou ao longo dos anos, né? Evolução desse tipo de algoritmo, são algoritmos de Neurotranslation, né, que se chama, que utilizam isso como base também, que vão sendo aperfeiçoados, vão pegando exemplos com os usuários, é uma área muito, muito latente, área de conversação, né, inteligência artificial aplicada à conversação, e conversação aqui eu estou falando de o oposto de transação, é o oposto de você, Alexa, né, você apresentou um marcador, qual que é a previsão do tempo de amanhã? Ela vai te dar uma resposta. Isso é uma interação transacional. Tem a interação conversacional, né? Alex, bem, já que vai fazer frio amanhã, me fale um restaurante para eu procurar um fundi. Aí ela vai, baseado na informação que ela já te passou, entendeu? Manter contexto, isso é muito mais sofisticado, muito mais difícil. Esses algoritmos começam a chegar nesse nível de você poder manter esse tipo de interação com a máquina, e óbvio, né, que aí no contexto mais operacional dentro da empresa, você tem várias vantagens, você tem essa parte porque no final do dia, esses algoritmos processam texto, então, tudo que é informação textual, eu posso me beneficiar dessa base que está sendo criada. Obrigada, muito obrigada, João Paulo, excelente. Caraca, que resposta, valeu, obrigado, João Paulo, muito legal. Foi uma ótima pergunta também, Carol, valeu. Mais alguém quer fazer uma pergunta aí para o João Paulo? Aproveitem, gente. Eu gostaria. Professor Joel, fica à vontade, professor. João, primeiro, parabéns pela palestra, excelente. Dá para ver que você teve um cuidado muito grande em preparar os slides, uma profundidade de informação enorme, realmente, né? Mesmo para as pessoas, como no meu caso, que conhecemos pouco, quase nada sobre o assunto, aprendimos bastante, né? Então, obrigado por isso. Fiquei um pouco curioso nessa parte, no final, que você estava comentando sobre a necessidade do treinamento e a possibilidade das redes neurais substituírem as equações que governam um problema. Claro, né, pelo que você comentou, é necessário que essa, por exemplo, uma figura que você estava mostrando perto dos slides finais, tinha como 2 placas paralelas, eu acho que era uma asa de avião, onde se observavam algumas degradês de cores, de vermelho, azul e mais claro, que eu acho que era uma asa de avião, um perfil de asa de avião, né, resolvido utilizando algum simulador, resolvendo algumas equações e tal, né? E você comentou que existiam exemplos de um pesquisador que estava mostrando o uso das redes neurais com bastante eficiência. Então, a minha dúvida era, né, se mudar as condições, digamos que foram essas placas paralelas e era exatamente um perfil da asa de um avião. Se se mudam as condições, as placas paralelas, ao invés de estar mais próximas, ficam mais distantes. Se se muda o perfil da asa do avião, se mudam as condições de forma geral, precisaria um novo treinamento para redes neuronais funcionar de forma correta, ou já pegaria aquela situação inicial e conseguiria extrapolar, digamos, porque me parece que esse é um salto muito grande, não é? Então, assim, minha pergunta inicial, assim, reformulando em outras palavras, seria: a aplicação dessa rede sempre precisaria, em todo caso, a solução para determinadas condições. Mudando as condições, as redes teriam que ser treinadas novamente. Isso falando assim em termos de geometria, condições operacionais, assim de uma perspectiva de mecânica dos fluidos, digamos, né? Professor, vou ser bem sincero com você, eu não tenho a resposta, essa resposta, se as condições iniciais influenciam nesse nível que você disse. Meu entendimento aqui, né, da mesma forma que os operadores diferenciais, eles são embutidos ali dentro da rede. Então, se o problema não mudar a geometria de forma muito grosseira, eu acredito que ele seria capaz de resolver. Mas agora, as condições iniciais de fato ali, né, que seria o seu V0 da simulação, você não precisaria fazer isso, né? Mas eu fico te devendo essa resposta com mais precisão, que eu realmente não sei.
não falar alguma informação que... Não, claro, não é, porque isso era uma dúvida natural, porque quando você trabalha assim com equações, né, se discretizam, se monta o sistema matricial e se resolve e tal, normalmente isso um software desse tipo, você consegue lidar com diversos cenários, diversas condições iniciais, diversas geometrias, então há um esforço inicial em criar o modelo, digamos, desenvolver a modelagem computacional, mas depois disso, a alteração das condições dá uma solução rápida, né? Eu não sei nada dessa questão das redes neurais, mas realmente, se existe essa possibilidade de uso em tempo curto, excelente, porque uma das deficiências, problemas que existem na parte de modelagem computacional, digamos assim, em simulação numérica de reservatórios, é o tempo, né? O tempo longo quando se utiliza a modelagem tradicional, assim, pegar as equações, discretizar, resolver, processar e obter as soluções, né? Então, claro, vou ficar aí atento também para ver como é que a gente consegue acompanhar, e eu vou tentarmos evoluir junto, né, que acho que esse é um caminho sem volta. Então, agradeço novamente sua participação, João, obrigado pela resposta. E aí, assim, o que de fato, se, por exemplo, você não alterar a resolução, porque eu estava vendo aqui até no slide aqui da simulação da equação da onda, o input é fixo, certo? O que é o seu input? O seu input é o seu domínio de entrada. Então, se a discretização não alterar, então tudo bem, você não precisa retreinar, não precisaria retreinar, certo? Agora, e aí as informações numéricas que vão estar ali dentro de cada ponto do domínio é independente, né? Porque já foi treinado para isso. Agora, se essas condições se alteram, aí a coisa muda, né? Você sai de um programa estruturado para um não estruturado, baseado em malhas, aí a coisa talvez fique diferente. Não, claro, isso eu entendi. Sim, perfeito. Porque normalmente os cenários normalmente não precisam estar toda hora sendo alterados, né? Você cria um cenário, né? Isso faz muito sentido, realmente. Excelente. Mas o que acontece é que, por mais que você tenha que retreinar, né, dependendo da sua escala, e aí quando a gente fala para ambiente de produção, dentro de Petrobras da vida, a gente está falando de... Eles têm um computador com milhões de cores, né? Mas milhares de GPUs, e a gente tem processos ali que demoram meses para serem feitos, né? Um processamento. Então, e aqui, uma vez treinada uma rede dessa, né, esse processo de inferência, que é o modelo está pronto, isso é milissegundo, né? Até para terabyte de dados. Olha o nível, milissegundos em terabyte de dados, óbvio, aí vai ser milissegundos se eu usar um volume grande de GPUs também, mas que seja dias, né, já não são meses, né, mas e isso que é o mais impactante, sabe, porque tem muita escola séria metendo a mão nisso, e o pessoal tá de olho, né, tá de olho, e aí com outra vantagem interessante é que, assim, muitos desses solvers numéricos hoje, eles não têm um fit muito bom com GPU, ou tem um problema de paralelismo, e aí você não consegue escalar isso muito bem, né? Então, por mais que você tenha poder computacional, você não tem aquele fold de speed up, né? Ou seja, se o problema demora X para processar, e aí com um processador, você adicionou outro processador, ele vai demorar X sobre 2, isso às vezes não é verdade. Porque o problema tem uma série de características e complicações que ele não te entrega essa performance, esse speed up linear. Então não adianta você colocar, chega um ponto de saturação. Não adianta você colocar mais computador que você não vai resolver mais rápido. Que é, por exemplo, classicamente os programas que são memory bound, né? Que você faz muito acesso à memória e gasta menos tempo calculando. Então não importa a quantidade de computador que você coloque ali. Então existem problemas que são ardilosos, né? Nesse sentido. E aí precisa muito conhecimento, né, para saber, porque essas informações que você traz, por exemplo, quem não participar de uma palestra desse tipo, assim, não vai ter uma ideia, né, vai achar que um simulador tradicional é a melhor coisa e vai ficar por isso mesmo o conhecimento e não consegue evoluir. Uma outra dúvida, se quando se resolvem as equações, se monta a matriz e toda essa informação entra no computador, eu estou tentando entender, na verdade, como é que essa questão funciona, né? No final, o que chega no computador é uma linguagem binária, né? 0, 1, alguma coisa do tipo. Então, na verdade, as equações, que no papel chamamos equações
discretas, equações diferenciais, parciais de segunda ordem, o que for, no papel é um formato, um modelo matemático, mas quando se discretiza e depois isso se leva para uma matriz, e depois quando isso entra no computador, o que era uma equação diferencial, no final termina em informações como 0 e 1, será que essa é realmente... Então, no final, o computador vai trabalhar de uma ou outra forma com zeros e uns, né, a linguagem binária. Então, será que é isso um pouco assim a justificativa do método que você está comentando aqui para nós funcione também? Porque no final chega a mesma informação no computador, né? Assim, só que a gente não vai trabalhar tão na computação a gente fala, quanto mais próximo da linguagem de máquina, mais baixo nível, né? Então, a gente não vai trabalhar tanto em zeros e uns. A gente volta um pouco, a gente trabalha na teoria do negócio, e depois a gente chega em uma teoria de forma que você consegue reproduzir, escrever essas equações em transformações matemáticas. Né, um método numérico, você tem a maneira de resolver analítica a equação diferencial, depois você vai pegar um método numérico e fazer uma aproximação numérica daquilo. Né? Mas aí o algoritmo, ele tem a lógica dele, né? Vai usar lá o stencil, pega uma região central, faz uma média com vizinhos ali no seu grid, agrupa aquilo, então você sai de uma abordagem matemática para uma abordagem algorítmica, né? E aí você entende todo o processo, no final do dia você está somando, subtraindo, dividindo o número ali, é isso. Né? E aí o que a gente vai estar buscando é esse novo método numérico que, em vez de realizar as operações dessa forma tradicional, que a gente consegue, eu não sei se tem prova matemática para isso tudo, mas a gente tem um bom entendimento de como funciona, a gente está tentando encontrar o equivalente disso usando essa parafernália das redes neurais. E o pessoal começa a ver resultado nisso. E aí tem essas vantagens que eu falei aqui da questão do poder de processamento, mas não somente isso, porque vai além da capacidade de uma rede poder ser paralelizada e processada com eficiência dentro da GPU. Vai de encontro com uma grande invenção de novos métodos numéricos agora sendo calculados, não usando diferenças finitas, volumes finitos, usando redes neurais, entendeu? Aí como que a gente implementa isso no computador? Aí vão ser transformações matemáticas. É isso, uma rede neural, você tem lá a sua entrada, o seu volume de entrada ali, né, o seu espaço de velocidades. Aquilo ali é uma informação matricial, onde você tem um número real em cada pontinho. Aquele número real, você pega ele, alimenta o seu algoritmo de deep learning, por exemplo, o que você faz? Uma transformação matricial, outra transformação matricial, até por fim você ter lá o dado com a resposta que você esperou, seja ele, sei lá, com um dado filtrado, por exemplo, né? Você filtrou ali alguma coisa, uma região de interesse. Então, são todas operações matemáticas básicas, é tudo muito certinho, sabe? É tudo muito... A gente, o que eu gosto bastante, assim, quando você pega aquela teoria pesada, e aí tem a forma de resolver, faz uma inversa aqui, faz outra inversa ali, divide aqui, implementa isso tudo no computador, e aí você visualiza, a coisa funciona, sabe? Realmente é muito bonito, assim, eu acho. E aí o que a gente está trabalhando aqui, basicamente, é um outro método numérico, certo? Uma outra forma de resolver essas equações que tem uma performance muito superior para problemas nessa escala multidimensional que a gente está falando, né? Está falando de dado 3D, está falando de um grid muito refinado, ou muitos pontos dentro do seu domínio, e aí, né? Então, assim, a gente teve até uma pesquisa, preciso até dar uma estudada sobre isso, aprofundar um pouco, uma pesquisa da própria NVIDIA na área que assim, o pessoal já está chamando de ciência com 1 milhão de vezes mais rápido. Sabe por quê? Porque estão chegando em resultados muito, muito próximos do que é o esperado, né? Com essa escala de milhares de vezes mais rápido, né? Então isso que é legal, isso vai além do hardware, sabe? Isso vai além de você, sabe, fazer uma placa de vídeo 2 vezes mais rápido. Não é isso, não é só isso, né? Isso também faz parte, porque até para você ter 1000 vezes mais rápido, você tem que... Vai rodar onde? Se você for rodar num celular com um core, né? Vai demorar, aí você perdeu os seus 1000 vezes, mas se você bota ali num servidor, com um monte de GPU, com uma rede certinha, um storage de alta performance, um sistema, né? E aí você, né? Isso vai vir antes de computação quântica. Então, antes da gente falar que, sabe, antes da gente se preocupar com o sistema de criptografia que os computadores quânticos vão conseguir quebrar, isso é papo de 20, 30 anos para frente ainda, para isso ser viabilizado.
Isso aqui a gente está falando de coisa de um intervalo de 5 anos, a gente já começar a ter, né, coisas palpáveis aí que podem mudar bastante a nossa forma de olhar. A própria, assim, e algumas áreas estão sumindo, né, com o advento do Deep Learning, inteligência artificial. A visão computacional é uma área que mudou totalmente. Você não faz visão computacional como você fazia. Então tem gente que formou, fez doutorado. Eu tive uma conhecida que ela teve dificuldade de formar no doutorado dela, que era na área de visão computacional, e ela fez o doutorado no momento que os algoritmos de Deep Learning começaram a surgir. Então o método que ela estava desenvolvendo há anos se tornou obsoleto em 6 meses. Porque o estado da arte fez assim, virou de cabeça para baixo. Então, uma coisa que você não conseguia resolver, ela estava super bem ali na fronteira, virou de uma hora para outra, e aí hoje a visão computacional acaba sendo assim, você, né, tem os algoritmos para detecção de face, segmentação, eles não existem mais. O que você tem é a teoria básica de cores e calibração de câmera, isso tudo se mantém. Mas essa outra coisa aí, os algoritmos de deep learning substituíram tudo, né? Sem voltar atrás. Por quê? Porque você tem um algoritmo que entrega, bom, eu tenho um algoritmo, um iPhone, sei lá, esse aqui não é um iPhone, mas um algoritmo que desbloqueia o seu rosto instantaneamente, né, dentro do próprio celular. É óbvio que isso aqui é algoritmo de Deep Learning também, né, com uma acurácia altíssima. Praticamente não erra. O algoritmo, inclusive, se autoajusta, né? Então, tem coisas que vêm que não vão voltar, sabe? Porque é uma precisão muito alta que entrega, né? E é óbvio que é um caminho, é um processo longo de chegar. É por isso que tem esse buzz imenso de Deep Learning, de Machine Learning, recentemente, porque coisas que a gente, né, não conseguia resolver, a gente começa a resolver melhor do que o ser humano. E aí, esse é o padrão de referência, né? Quando você supera o nível de qualidade que um ser humano consegue entregar, dali para frente, né? Aí é só alegria, né? Assim, ou, enfim, aí entra também na discussão ética da inteligência artificial, de você substituição de empregos, que é uma realidade, né? A Associação de Caminhoneiros dos Estados Unidos já prevendo que vai ter milhares de caminhoneiros que vão ser substituídos por caminhões autônomos. Isso é uma realidade. Enquanto aqui a gente está, infelizmente, nossa política fica discutindo coisas primárias, assim, coisas, né? Tem um mundo de coisa acontecendo lá fora que enquanto a gente deveria estar investindo, se especializando, a gente está vendo passar, imagina, é um conhecimento específico, é difícil de adquirir, né? É muita coisa, né? A gente fica perdido com isso, então... É um mundo, né? Oh, muito bacana, legal, excelente, parabéns. Obrigado, João, pela resposta. Realmente, cara, você exemplificou o impacto mesmo, né? Isso, ela não só vira o estado da arte, mas vira o estado da arte em muitas coisas no mundo, né? Como você está falando, logística, impactos econômicos. A Márcia quer dar uma palavra aqui. Eu queria agradecer o João Paulo por compartilhar com a gente todo esse conhecimento, né? A gente conseguiu ver que você tem uma bagagem muito grande que você conseguiu espremer de um jeito que todo mundo, né, independente da área, pudesse acompanhar. E eu confesso que eu não conhecia muito sobre Deep Learning e, assim, fiquei super... eu já tinha um interesse em conhecer e depois dessa palestra, então eu estou assim, eu já estou querendo ir para o computador, já pesquisar de que forma isso pode me ajudar, né? Porque eu trabalho com modelagem matemática, né, computacional, mas os métodos tradicionais mesmo, né? E eu achei muito interessante, muito obrigada. A gente conseguiu aprender bastante com você. E é isso. João, obrigado, Márcio, pelo comentário. Só vou fazer uma perguntinha aqui para a gente encerrar, para a gente não passar muito do tempo, tudo bem? Duas coisas. Um jabá gratuito aí, se você quiser fazer, para a galera que está começando, como novidade para muita gente, tem muita gente da graduação. Você recomenda algum lugar que os estudantes possam lá procurar? Porque a gente sabe que tem muitas escolas virtuais com conteúdo de altíssima qualidade. Até se aprofundar, tem algum lugar que você indica para a galera ir lá se aprofundar, conhecer? Tem alguma coisa assim? Você diz mais, seria mais a bagagem da teoria de redes neurais, esse tipo de coisa? Sim, exatamente. Tá, eu vou fazer primeiro um merchanzinho aqui da NVIDIA. Exatamente, não. Mas é legal, é um conteúdo que eu recomendo, eu falo porque eu uso, eu gosto. Tem um site que se chama Deep Learning Institute. Esse site da NVIDIA, porque assim,
NVIDIA viu esse negócio surgindo de Deep Learning, e aí viu que as GPUs cabiam muito bem para aquilo, então ela se especializou muito rápido nisso. E aí a gente começou a vender equipamento para dar suporte a isso, e as pessoas não sabiam nem usar isso. Então muitas pessoas compravam placa de vídeo para fazer Deep Learning sem saber usar. Então criou-se todo um segmento de ensino dessas coisas dentro da própria NVIDIA, né? Dentro desse site aí, o que a gente tem? Tem alguns cursos que são gratuitos, alguns são mais fundamentais, assim, do tipo começar com Deep Learning mesmo, no básico, outros com tecnologias de NVIDIA mesmo, tipo programar em Jetson, programar em linguagem de programação da NVIDIA, né? Uma coisa interessante, alguns desses cursos, poucos deles são gratuitos, eles eram gratuitos a maior parte deles, mas o problema é que a NVIDIA, quando você faz o curso, ele levanta uma instância na nuvem. E acreditem ou não, o pessoal estava levantando instância na nuvem para minerar Bitcoin dos treinamentos, e aí, enfim, se perdeu um pouco. Mas existe um programa que chama NVIDIA Teaching Kits, que vocês conseguem submeter no site da NVIDIA, eu vou botar o link aqui também, e aí o professor vai ter acesso a alguns materiais relacionados a uma área de treinamento específico, por exemplo, Deep Learning, e aí são materiais que foram construídos em conjunto com algumas universidades, né? O de Deep Learning, por exemplo, foi feito com a Universidade de Nova York, mas além disso, você consegue créditos para acessar essa plataforma. Então, por quê? No contexto de que, como você sendo um professor que vai usar esse material para ensinar, e aí você vai ter créditos para oferecer para os seus alunos fazer alguns treinamentos que estão disponíveis lá. Então, tem alguns treinamentos de Deep Learning, né? Tem treinamentos de ciência de dados, de Machine Learning, né? Alguns são mais fundamentais, assim, mal falam de NVIDIA, literalmente, tá? Ensinam só os fundamentos, outros usam um pouco mais do linguajar da própria NVIDIA, né? De treinamento, assim, se alguém quisesse começar hoje mesmo, tem o curso que eu gosto muito, online mesmo, assim, tranquilo. É o próprio curso do Coursera de Deep Learning, que foi construído pelo professor Andrew Ng de Stanford, né? Então, lá você tem embora seja um curso online do Coursera, né? Mas ele tem a formulação matemática, você vai implementar uma rede neural do zero, né? Você vai implementar o backpropagation todo do zero também, vai fazer todas as multiplicações de matrizes, tudo na unha. E aí você vai ver como é que a coisa funciona. Vai ver lá as derivações das equações, né? Tem cálculos de vetores gradiente, tem toda uma formulação matemática por trás. Esse é um curso mais base, assim, que eu acho legal, eu já fiz ele, recomendo. Deixa eu pensar aqui mais o que. Se você não quiser delongar muito, então você pode mandar depois que eu posto para a galera, tá? Eu acho que eu vou pensar em algumas outras coisas aqui. Uhum. Tem um outro material bem interessante que já é mais relacionado à NVIDIA. Peraí. On Demand, isso. Que a NVIDIA tem uma conferência, se chama GTC, GPU Technology Conference. É uma conferência muito grande. Ela é mais tecnológica e menos científica, então você não precisa submeter um artigo para participar dela, você submete um resumo do seu trabalho e aí apresenta no GTC, né? Só que no GTC a gente tem muito talk específico. Então, por exemplo, eu falei aqui de Physics Informed Neural Network aplicado para solução de equação da onda. Tem a apresentação desse aluno de pós-doc da NVIDIA que ele fez lá no GTC. Então, ele vai dar um talk de 20, 25 minutos, então 100% técnico, né, sobre o assunto, e aí você vai tem de tudo. Aí você pode, qualquer empresa que você possa imaginar tem conteúdo lá, tem, né, sei lá, Volkswagen, Apple, Microsoft, tem pessoal da NVIDIA, tem pessoal das universidades, vai ter Harvard, tem de tudo, né, porque é uma mistura de tech com essa, não tem como, né, usar NVIDIA no final, em algum momento você vai ter que ter um olhar um pouquinho mais científico se você explorar mesmo o uso do negócio, porque a GPU resolve muito bem problemas difíceis e por isso que a NVIDIA investe muito em problema difícil, porque é onde ninguém quer meter a mão, né? O pessoal está lá dentro. Tá certo. Obrigado, João. Só a Márcia quer falar. Pode falar, Márcia. Eu queria só comentar, assim, a gente sabe que na pós, né, mestrado, doutorado, já tem bastante gente, assim, trabalhando
essa parte de inteligência artificial, redes neurais e tudo mais. Mas na graduação, eu ia até perguntar para o Joel, se na graduação já começa a ensinar sobre isso, sobre deep learning, machine learning, porque assim, na minha época, quando eu fiz graduação, não, a gente estudava, assim, programação, né, coisas mais básicas, e eu acho muito interessante esse conhecimento já ser disponibilizado para os alunos desde da graduação, né, porque, como falou, o mundo agora todo é isso, né. Realmente não... eu acho que não é abordado esses temas na graduação. Na verdade, são professores de outro departamento, que é o departamento de computação e eletrônica, que ministram essas disciplinas, mas as disciplinas elas já têm uma ementa que é pré-estabelecida e não só... E essas ementas foram criadas em 2006, então imagina, de lá para... estão altamente desfasadas. Por isso eu estou falando que eu tenho quase certeza que não são abordadas, porque de 2006 para cá, né, muitos anos passaram, né? Mas seria muito bom, né, porque a atualidade, tudo... eu já tinha ouvido falar, mas nunca, assim, parei para estudar sobre isso. E aí a minha sobrinha, que está fazendo uma parte do curso de engenharia dela lá na França, ela estuda na UFRJ, mas está fazendo uma parte lá. E ela me perguntou, ela veio, tia, você pode tirar uma dúvida minha? E ela veio me perguntando sobre isso, sobre deep learning e tal. Eu falei, gente, a minha sobrinha está aprendendo isso e eu ainda não aprendi, não tem como, né? Então, tem que correr atrás também. É isso. Bem observado aí, Márcia. Mas, João, então, João, é por isso mesmo que eu estava perguntando, né? Porque eu entendo que ainda é um conhecimento, aí, como você falou, acabou de virar o jogo, né? Um segmento, né, de estudo. Eu já imaginei que na universidade ainda isso é muito discutido, muito apresentado. Então, eu agradeço muito aí as suas referências. Se você tiver qualquer coisa... eu lembrei de mais duas aqui, eu vou voltar para Stanford aqui. Essa aqui a Márcia vai gostar, porque eu sofri. Eu fiz essa disciplina. É uma ementa muito linda, é matemática pura, a gente passa abrindo todos os algoritmos de machine learning na mão e provando a eficiência deles, então tem uma pegada muito estatística. Eu acho que esse curso, inclusive, é dado pelo Departamento de Estatística lá de Stanford. E aí esses vídeos, eles estão disponíveis no YouTube, tá? Então esse aqui é o de o CSV, esse é o de Machine Learning, esse ele é bem casca grossa, e tem o 230, esse aqui é o que tem no Coursera, porque eu fiz essa disciplina também com o Andrew lá em Stanford. E aí a base, os exercícios práticos são feitos, a matéria, as notas de aula são feitas via o Coursera, entendeu? Então, esses dois cursos estão no YouTube, inclusive, né? Se você seguir a programação, o conteúdo programático, aula a aula, vai estar tudo bonitinho lá. Então, assim, é bastante material, tem toda a informação. Dentro de Stanford existem outro curso que eu recomendaria, mais para a parte de visão computacional, mas que aí a gente pode trabalhar com qualquer dado que seja estruturado, não estruturado, mas com coerência espacial, que aí você pode imaginar uma imagem, né? Você aplicar redes convolucionais. E aí esse curso, que é o da Fei-Fei Li, esse também é show, e tem material maravilhoso no YouTube também, o curso inteiro, que é o de visão computacional dela, que tem tudo no YouTube. Depois eu mando o link dele, que eu esqueci o código da matéria, mas enfim. Aí eu coloquei só, às vezes não tem todo o material no próprio site, mas você pode acessar através do código as aulas e as notas de aulas no YouTube, que tem, tá? Então, aí é óbvio, para vocês aqui é um material bem mais teórico, eu sei que vocês têm uma pegada muito mais acadêmica, né? A coisa mais... muito bom. No final do dia, a parte mais prática, assim, você consegue resolver, por exemplo, vou passar uma outra plataforma bem legal aqui, que qual que é a mistura boa, né? A mistura boa é você entender o fundamento dos algoritmos por trás, porque quando o problema ficar difícil, a matemática, é o fundamento do negócio que vai te ajudar a sair dele, mas a parte prática também te dá uma impulsionada. Esse site aqui, que chama Kaggle, ele é um site de desafio de machine learning. Então, as empresas postulam um problema, colocam esse problema para ser resolvido, e a comunidade cai em cima para resolver.
Então, esse Kaggle, ele já é quase que um submundo, assim, da internet, tá? Porque a gente tem ranking dos melhores do mundo, não sei o que lá, e aí as premiações são generosas, né? Faixa de 10, 20, 30 mil dólares, dependendo do problema, né? Que é colocado, então as empresas financiam isso, e aí você tem discussões de como resolver o problema, você tem soluções básicas, você tem discussões das análises iniciais do dado, filtragem de dados, remoção, treinamento de modelos, depois o pessoal às vezes publica até artigo em cima das soluções postas em conferências de computação, inclusive, né? Mas aí é a coisa prática. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um problema posto, você vai ter um dado de entrada, um dado de saída, e você vai poder praticar tudo isso que você vê na vida real, né? Um dos primeiros que eu participei, inclusive, era, cara, super legal, e você vê que é muito difícil a área, porque aplicar e botar para funcionar é muito difícil, foi um desafio que a Porto Seguro colocou, que ela queria prever sinistro, né, baseado nos inputs, a probabilidade de uma pessoa acionar o seguro baseado nas informações de entrada que ela passa, né, de idade, sexo, né, todas aquelas informações que a gente preenche no seguro. Eles têm modelos de deep learning que usam para, hoje, machine learning, na verdade, que usam para calcular o seu risco de crédito, vamos dizer assim, né? E aí esse desafio foi colocado lá, e nada funciona quando você testa, você acha que vai funcionar maravilhosamente bem, só que aí eles mantêm um dado de teste gigantesco, escondido, que ninguém tem acesso, entendeu? E aí o score, o ranqueamento é dado em cima, né, desses dados, né? E aí você vê que a coisa é bem mais difícil, mas assim... Quase um gabarito, né? É o gabarito que você nunca vai ter, entendeu? Mas você vai ter a sua nota, ele vai te dar a sua nota. Cara, obrigado. Nossa, que legal. A gente aqui foi muito além, né? A gente mergulhou nesse mundo. Nossa, eu queria perguntar uma coisinha para o João Paulo. Desses aí que você passou, qual que você indica assim para iniciar? Seria esse que você estava falando agora? Para começar, assim. Mas quem começar? Um aluno de graduação? Eu também. Eu acho o de Deep Learning, o 230, eu acho ele bem legal. Uhum. Ele é bem legal porque ele tem um pouquinho da matemática, mas ele não vai muito além, você não precisa entender todos os detalhes para avançar, mas se você quiser entender, você vai ficar... matemático não se conforma enquanto ele não for lá provar que vai dar aquilo, que é assim mesmo, ele não acredita. Assim, o rigor ele é limitado porque o Deep Learning é um método, o algoritmo gradiente descendente é um método não convexo estocástico, né? Então, ele não tem garantia de solução, tem toda aquela coisa ali, né? Uhum. Mas a forma como é implementado o processo é super simples, é legal. Dá para entender a lógica direitinho, né? Você implementa tudo do zero, né? Se você seguir os notebooks direitinho no Coursera, por exemplo, né, as tarefas é justamente você implementar a rede toda do zero e trabalhando com problemas de detecção de gestos, detecção de uma série de probleminhas que são colocados, é bem legal. Uhum. Esse eu acho que é o mais legal, assim, porque você já começa a ter um gostinho do que é o Deep Learning, né? Já tem um entendimento maior de como funciona e tal. O outro é um pouquinho mais teórico, e tem um outro da universidade também. Esse também é mais teórico. Depois eu mando para vocês. Tá, tem uma aluna aqui. Olha que legal. Rebeca fez um comentário. A Rebeca está respondendo minha pergunta aqui, né? Sim, existe um projeto de iniciação científica lá que desenvolve essas atividades. Muito legal. Ah, que bom. João, bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, a gente também já está esgotando o seu tempo aí. E olha, então, eu acho, pessoal, tem mais nenhuma pergunta, não, os elogios aqui. O pessoal elogiou. Eu queria perguntar só mais uma coisinha. Vai. Você colocou aí na sua apresentação, no final, né, um resultado, não sei se era uma tese de doutorado, alguma coisa assim, na parte de sísmica. E aí eu queria saber, isso aí a gente tem como acompanhar em algum site, alguma coisa assim, para poder entender um pouco melhor como é que foi feito? Qual deles exatamente? Aquele que envolve redes neurais? Não, na verdade,
desculpa, estou falando daquela parte onde tem as camadas, acho que o professor Joel estava falando disso, né, lá nos últimos slides lá. Tá, deixa eu compartilhar minha tela aqui só para ver se é isso aqui. Que foi feito com dados sintéticos. Ah, tá, eu acho que é isso aqui. Não é isso aqui? Acho que não, depois disso. Isso, eu queria saber mais, eu queria ver mais sobre isso. Onde que eu consigo? Tá, eu vou te mandar no GTC agora teve a apresentação disso. Eu acho que vai ter Tá. Wave Propagation. Vou te mandar essa apresentação específica. É uma apresentação de 20 minutos sobre o tema, tá? Mas os termos chaves para você acompanhar isso são esses aí que eu vou colocar no chat também. Isso aí, por exemplo, é referência, eu quero do professor Tariq, peraí. Esse aí tem muito a ver com a minha linha de pesquisa. Eu fiquei curiosa para entender como é que foi feito isso aí. Isso aí é o que está quentíssimo agora, né? No momento. Deixa eu achar aqui, Rapid. É o outro. Aqui. Esse outro aqui é do carinha da NVIDIA. Physics Informed Neural Networks. Pronto. Esse aqui é um outro do pessoal da NVIDIA que fez. Que tá investigando. Então, eles chamam de PIN, né? Physics Informed Neural Network. Agora o pessoal está chamando de até Physics Informed Machine Learning, que tem outras coisas sendo misturadas no meio. Então, mas essa primeira referência aí talvez seja interessante para ver um pouquinho. Tá bom. Depois eu vou ler com calma. E esse outro videozinho aí é do Harpreet explicando exatamente como que ele fez, como que aquela imagem lá foi gerada, né? Sim. Ele vai dar detalhes, né? Eu sou um leigo no assunto, assim. Né? Tá bom, obrigada, viu? Respondeu aí, Márcio? Sim. João, então, acho que agora eu posso encerrar. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa? Então tá, vou fazer que nem casamento quando falar. Quem quer falar, fale agora. Que sacanagem, brincando. João, novamente, em nome do PRH, que a gente agradece muito a sua disposição, a gente sabe que tempo é precioso. Você está no seu Discord, digamos assim, trabalhando pra caramba aí, a gente sabe que você, enfim, que o que você está fazendo para a gente é uma camaradagem, assim, de valor inestimável. Então, sempre que você precisar da gente, qualquer coisa, estamos aí também, né? Agradeço também a presença do público e só lembrando que esse webinar que vai ficar gravado, a gente vai botar no YouTube, o João permitiu, tá? E também a gente vai dar um certificado de participação para quem ficou aí com a gente. Então é isso, muito obrigado a todos e especialmente a você, João Paulo. Obrigado. Show. Eu vou mandar a apresentação para você também, tá? Excelente, que eu posso upar lá também. Muito obrigado. Beleza. Obrigada, João Paulo, por disponibilizar seu tempo. Eu confesso que quando eu mandei o convite, eu fiquei assim, ele não vai ter tempo para poder apresentar para a gente. Assim, não tinha muita esperança, mas fiquei muito feliz por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. De nada, gente. Que isso, foi um prazer participar. Excelente, obrigado, João. Obrigado. Tchau. Tchau. Estou respondendo o pessoal aqui. Eu já abri todos os links aqui. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Cara, espetacular e massa. Menina, dá para...
Dá vontade da gente pegar, tipo assim, só 10% do que ele sabe, deixa... Mas ele já deu uma geral, assim, um geralzão bem legal. Tem uns... os professores... a gravação aqui rapidinho que eu tô... Pode falar, professor. Assim, tem alguns professores aqui do CEUNES, Márcia, que trabalham com inteligência artificial, deep learning. Eu conheço